Sejam bem-vindos a mais um episódio do Traincast, pessoal. Hoje com esse casal que, Felipe, a gente tá saindo da nossa zona de conforto, né? Normalmente a gente fala muito com o pessoal do CrossFit. Hoje a gente decide trazer vocês dois, né? Que são da musculação, do treino tradicional, tá? Sejam bem-vindos, Gui e Estela. Obrigada. Obrigado, prazer é prazer. nosso. Pô, pessoal, muito legal ter vocês aqui, né? E como o Júlio falou, realmente, pra gente é muito fora da zona de conforto, né? Nosso universo é o CrossFit. Mas quando a gente pensou no Traincast, quando a gente pensou no podcast em si, a gente falou, pô, a gente quer falar sobre treinamento. E aí nada mais justo que pegar referências, né? No caso de hoje da musculação, pra falar um pouquinho sobre treinar, sobre o que é resultado, o que é treinamento. Enfim, vamos embora. É uma honra, de verdade. Valeu mesmo. A gente que Obrigada. agradece o chamado. Show de bola. Pô, show de bola, pessoal. Seguinte, a gente sempre começa, né? Obviamente, com vocês se apresentando. O pessoal, a maioria das pessoas não conhecem vocês ainda, né? Principalmente o nosso público. Então, por favor, os dois se apresentem. Quem começa? As damas. A mais tímida com essa, né? Meu nome é Estela Pragana, sou formada em Educação Física, me formei na Universidade de Pernambuco há cerca de 4 anos, 3 anos e meio. E é isso. Meu nome é Guilherme, tenho 28 anos, me formei na Uninasal. Sou formado desde 2016.2, 2017 exercendo. Quanto tempo pra cá? 5 anos, né? 5 anos formado. 6 Mais, anos, 6. bom, Peraí, pô, tá expondo a tua idade aí. 17 pra cá, 6 E eu anos. tenho 3 anos e meio. Então, tenho 5 anos e meio É formado. verdade, é verdade. Não é isso? Os alunos já estão começando a pensar, né? Pô, quando ele fala que é 10 repetições e tá em 8, eu acho que tá em 5 ainda. Me enrolando. Nenhum personal sabe contar, né? É. O pessoal disse que nenhum personal sabe contar. Exatamente. A gente conta errado mesmo. Então, eu sou formado, estagiei a maioria do meu período de estágio na Academia R2, que infelizmente chegou a fechar. Na verdade, tem uma unidade lá em Fortaleza, né? Que Ah, sabia não, ainda tem. tem lá em Em Fortaleza. Fortaleza, é. Então, eu estagiei na R2 e me formei, fui contratado lá como professor na R2. Depois fiquei só como personal também na R2. Então, minha base lá foi na Academia R2. Ah, top. E no teu caso, Estela, tu... Então, eu estagiei em várias academias, assim, academia de bairro, mas o tempo que eu mais fiquei estagiando também foi na academia R2, Ah, foi. a que mais durou, assim, de estágio. Então vocês se conheceram lá, Foi. começou a parceria de vida ali. Foi, verdade. Praticamente sim. Legal. E, pessoal, uma pergunta pra vocês. Por que educação física? Isso é uma boa pergunta, hein? Rapaz, assim, eu sempre fui atleta, né? Eu joguei futsal, eu joguei futebol minha vida toda. Meu sonho, eu acho que é um sonho da maioria das crianças, era ser jogador de futebol. Então, quando me perguntava quando eu era pequeno, se não fosse futebol, o que eu seria, eu não sabia responder. Então, foi acontecendo, então eu sempre fui muito envolvido com esporte desde criança, certo? Não só o futebol, mas esportes em geral. Então, creio que eu não tive nenhuma dúvida em escolher o curso. Eu acho que desde quando eu entendo por gente, por ser praticante de esportes, assim, comecei a minha relação com a musculação ali na adolescência. Eu era muito magro e também precisava da musculação para fazer o futebol, porque eu era magro de verdade. Então, eu acho que eu não tive dificuldade nenhuma de escolher o curso. Eu acho que é uma relação realmente desde criança, desde pequeno, por praticar esportes e o futebol, o futsal em si, eu acho que me fez escolher o curso. E eu acho que é por conta disso que eu escolhi a educação física. Show. E você? No meu caso foi um pouquinho diferente. Eu achava que, no ensino médio, eu achava que queria direito. E aí, por influência do meu irmão, que também é formado em educação física, eu via ele voltando assim da universidade super feliz. E eu, caramba, eu queria isso pra minha vida. Será que eu vou me achar na educação física também? E aí, botei assim, meio que sem pensar muito. E aí, passei na UPE. E aí, fui testar na prática mesmo, né? Ver se era o curso que eu gostava. Mas ainda pensava, tipo, se não der certo, ia fazer direito e tal. Que era o que eu pensava no ensino médio, né? Mas aí eu comecei a universidade e eu me encantei demais pelo curso. Gostava de ir. E a gente, assim, seguiu um caminho diferente. Meu irmão é mais voltado para o esporte. E eu, desde o começo, sempre quis ser personal. Sempre... Aí eu comecei a fazer musculação. E aí comecei a me envolver mais na área a partir de começar o curso. Ah, massa. No teu caso, Gui, quando tu entrou na faculdade, tu tinha esse pensamento também de trabalhar com esportes? Porque eu acho que é natural. Não. Pelo mundo negro que eu vivi,
como atleta, como jogador. Certo. Eu queria realmente ir pro lado fitness. Ah, tu já Entendeu? entrou Porque eu com essa comecei a cabeça. me envolver já na musculação quando eu comecei, entendeu? Mas assim, o futebol é uma paixão nacional e minha paixão, inclusive eu tenho tatuado aqui meu pai entrando nos aflitos, Ah, que massa. Pô, velho. que time de legal. coração. Então, mas assim, nunca pensei em trabalhar com futebol. Entendi. Nunca foi minha área não, assim, nunca. Inclusive já estagiei já com Ah, já? futsal e tal, mas Ah, tá. nunca foi minha pretensão não de trabalhar com É futebol. até boa essa tua pergunta, Felipe, porque por que educação física? Eu acho que, irmão, na época da gente, né, mais antigamente, né, não tão antigamente quanto a Estela, né, que a Estela é mais nova e Felipe também, mas não tinha essa cabeça que a educação física tem hoje, né, que é Isso. é uma modalidade tão ampla, né, que a gente trabalha com diversas coisas, e aí eu acho que eu fui fazer educação física porque eu era jogador de vôlei. Né, meu irmão, não sei fazer nada, só sei jogar essa porra. Então, vou fazer educação física. Aí eu entrei com a cabeça também para ser treinador. E aí quando você vê que não tem futuro nenhum, né, você vai vendo que a área tem muitos leques que você pode explorar, né? Então, eu acho que é muito massa isso, essa versatilidade da educação física. Isso, com É certeza. engraçado mesmo. Meu pai passou a vida inteira querendo que eu e meu irmão fizesse medicina. Era o sonho dele ter um filho médico e os dois escolheram a educação física, né? E aí, no começo, ele ficava tipo preocupado, achando que não só tinha essa área de ser personal e que a gente não ia ter condições de ter uma vida confortável, coisa do tipo, a preocupação de pai, né? E hoje em dia ele é o maior defensor, tem o maior orgulho da gente assim, ir lá do CT. Treina, suplementa. Treina. O velho. E treina no CT? Treina no CT. O o velho, véio. meu sogrão. Galera, seguinte, a gente sempre dá uma pausa depois da apresentação de vocês para apresentar nossos patrocinadores, né? E eu sempre falo que o cara que vem pro Traincast, ele obrigado por virem, né? Mas vocês também são presenteados com inúmeras coisas, né? Então, o primeiro patrocinador que você já falou aqui no off, que conhece ele, que é Bob, é a nossa BS Cross. E hoje, Felipe, ele mandou uma surpresa, que é a camisa que eles estão produzindo para o CrossFit Open, que é a competição a nível mundial do CrossFit, né? São camisas personalizadas. Então, deixa eu ver aqui de vocês. Deixa eu ver de quem é essa aqui. Teixeira. Opa. Obrigado. Valeu, Bob. Aquele abraço. Estela. Vamos abrir aqui. Vamos lá, pode abrir, pode abrir. Pô, ficou lindo esse azul, hein? Esse azul ficou muito bonito. Tem mais aí, Júlio? E tem mais, tem pra gente também, né? Ah, meu amigo. Boa. Aí. Show de bola. Escreveu certo? Lindo. Acertou no Certíssimo. tamanho, hein, Bob? Amei. Perfeito. E aí, cadê? Caramba, XL. amei. Olha. Olha, e já vão dar aula hoje com ela, hein? Já, vou sim. Quero ver. Ficou bonito demais essa camisa. Bodybuilding em Pernambuco, pô. Caramba. Adorei, Esse de Bob- verdade. Top. Que massa. Chegou em cima da hora do episódio, porque Bob disse, tô produzindo, calma. Tem a da gente também aqui, ó. Eita, Cadê? pô. Acioli Traincast Pernambuco. Araújo, Traincast Pernambuco. Aí tá certo. Camisa do BS treino de hoje. Bob BS não erra. Cross. Não erra nunca. Jamais, meu amigo. Vocês têm agora aqui, ó, um QR Code aqui em cima na tela. Cupom de 10% de desconto. Só colocar lá Treine10, tá? E você vai lá no site, tem 10% de desconto em todos os produtos. Nosso segundo patrocinador, como eu falei, vocês vão ser presenteados, né? Já ganharam a canequinha, né, do Traincast. E é o óculos Baga. Podem pegar. Eu acho que esse teu é o de Estela é o teu. Pronto, é. Perfeito. Abram. Conhece o óculos Baga? Não. Óculos Baga é a melhor opção para vocês. Custo-benefício e estilo, né? Tem no Instagram, obviamente, e tem a loja dentro da Bunker também, Gostei. na Cross Caramba, RX. lindo. Amei. Ó, Top. Aí já pode gostei. pode colocar que isso aí faz parte do nosso marketing. Eita. adorei. Cadê o teu? Olha o carnaval aí. Esqueça tudo. Que isso? Cadê? Tudo. Dá pra competir de óculos, não? Lindo, amei. Não, dá não. Não dá não. Dá Amei. não, mas a preparação lindo, dá. lindo. Mas é a preparação. Meu amigo, aqui, óculos Baga é o melhor óculos que você vai ver que tá tendo hoje, né? Mas É apoiador, é patrocinador do Traincast praticamente desde o início, tá? Gostei. Então, todo mundo Ousada. aqui ama o Baga. Se você quiser, é só adquirir, pessoal.
vai no Instagram ou vai na loja da banca. É perfeito que você já viu também que todo episódio tem um estilo diferente. Na verdade, a proposta da Baga é justamente essa. É ter um óculos mais acessível, mas com uma qualidade igual a óculos mais caros que você encontra no mercado e que você consiga ter essa diferença de estilo, porque no final a gente sempre gosta de coisas diferentes, né? É claro, combinar uma camisa com um óculos, pô. Perfeito. Opções. Temos- Adorei, muito estiloso e bonito, gostei. Exato. Temos outro patrocinador, que na verdade Gui já comeu dele, né? Que é o açaí. né? Eu escondi o meu aqui, pô, e eu até ofereci pra ele por educação, né? Torci pra ele não aceitar, mas ele já acabou dele. Já, não, meu amigo. Não tem nem como ele mostrar aqui, que ele já comeu. Ele chegou, fez esse açaí pra gente, pode pegar um aqui, Gui. Fez, posso comer agora? Eu falei, pode. Não precisa esperar não, sem, esse Já é era. o melhor marketing, né, não, Felipe? Totalmente. O melhor marketing é quando começa o negócio de comida aqui, já não tem mais a comida. Né? Galera, Casa do Pará, o melhor açaí, tá? Gui tá aí pra provar. O melhor açaí pra você comer com sua família. O melhor clone de hambúrguer, não vou falar mais nada sobre isso não, tá? E assim, de verdade, uma empresa que vocês viram no episódio passado, preza muito pela qualidade, principalmente do açaí, né? Que é o carro-chefe. 25 anos. Somente, né? Então, se quiser conhecer a Casa do Pará, se você não conhece ainda, pelo amor de Deus, faz favor pra sua vida e conheça. Segundo patrocinador de comida, inclusive, acabou de chegar. Eu acho que eu Gui. errei. Pode ir, vai. É, tem que Vai. ser. Pode ir, não, você. Pode pegar o prato todo. Não vai, velho. Mas eu quero Se experimentar um acanhe não. pedacinho. Se deixar, ele Se vai comer aquele não. tudo. Já né? conhece a Cave Pizza? Conheço. Olha aí. Show de bola, muito boa. Boa. Cave Pizzas, então, é aquela pizza que você pode comer se tá na dieta, tá? Mas eu tive cuidado, falei assim, Gui, como é que tá a tua rotina? Porque ambos são atletas, né? E aí, atleta de bodybuilding não pode comer tudo o tempo todo, né? Aí eu posso trazer? Ele não traz que eu tô comendo tudo mais um pouco. A gente tá vendo, né? Então, galera... Top. Vai ser um episódio todo nesse Não, bullying, eu parei cara, agora, come tudo. eu parei. Tá, então, galera, Cave Pizzas aí, sabor hoje da gente, queijo do reino, 4 queijos, queijo do reino e peito de peru. Ah, perfeito. Excelente. Eu Delícia. acho a Cave é uma ótima opção. Toda sexta-feira que tem na banca assim, ele bota umas promoções pra galera levar pro final de semana. Só vejo a galera saindo com packs e mais packs. Porque realmente é aquele. Quero sair da dieta um pouquinho, mas não quero sair tanto. Não Você quero come uma errar tanto, pizza. né? Não quero errar tanto, exato. Mas é muito boa, já tinha comido já. Conheço o dono, gente boa também. Conhece a Rafa? Massa, Conheço, Rafinha. conheço. Rafael da Muscula também. É. Você não sabia peso. não, Rafael? Era, pô, tá doido? Muscular Rafael era raiz. gigante. Entrava, pô. entrava nas duas. Rafael era gigante, pô. Entendi, sabia não. Que legal. Era. Galera, e nosso último patrocinador, tá? Clínica Meta, você conhece também, vocês conhecem Conhecemos Diego, também. né? O melhor lugar, sem dúvida alguma, para você cuidar da sua saúde. Lá tem tudo que você possa imaginar que vai te auxiliar a ter seu resultado, né? Nutrólogo, nutricionista, fisioterapeuta, dermatologista, tudo que você precisar, tudo, meu irmão. você consegue encontrar lá. Então vai também ter um cupomzinho aqui do meu lado, tá? Para você clicar e conhecer o trabalho deles, que é sensacional. Perfeito. Vamos embora? Vamos embora. Então vamos começar o episódio agora valendo, né? E como a gente falou, a gente chamou vocês dois aqui pela história de vocês juntos na construção do CT Boa Viagem, que foi uma coisa que me chamou muita atenção, né? Faz um tempo, né, que eu disse, "Oxe, como você falou, né, tem alguns alunos que me conhecem, eu conheço Isso, alguns alunos de isso. vocês. Eu disse, "Oxe, o que é isso aqui? CT Boa Viagem, legal, interessante." E aí passei um tempo sem ver, né, que ó, o Instagram não entrega pra todo mundo. Isso. E aí quando eu vi de novo, tipo, cara, tá gigante, velho. Eu disse, caramba, cresceram pra caralho, que massa, né? E aí eu queria saber de vocês como foi a história de vocês, né, na construção desse CT. Como iniciou essa dupla, né, de vida e depois de negócios também. A gente começou a namorar ainda na R2, antes da pandemia. E logo em seguida veio a pandemia, né? Só que eu já tinha uma carteira cheia de alunos na R2. Ela tinha acabado de se formar. Estava começando a vida dela formada como personal. E pandemia chegou. Só que eu não podia ficar parado. Porque a conta chega, né? E assim, continuei dando aula, certo? Continuei dando aula. No prédio que eu morava, eu tinha uma academia. Aí eu fiquei usando a academia ali naquele negócio, né? Naquele jeitinho brasileiro e tal. Aí fechou a academia também. Aí eu comecei a dar aula na praia. E assim, metade dos meus alunos pararam de treinar, né? E os alunos que sobraram, eu continuei dando aula. Aí o pessoal foi saindo, assim, de 20 e poucos alunos que eu tinha, fui para 2. E continuei dando aula. Aí, até então, ia ser 15 dias de paralisação, não era? 15 dias de... Como é o nome? De quarentena. Isso. Aí viu que bateu 15 dias. Foi prorrogando. Aí o pessoal... Aí voltaram mais uns 4.
e eu dando aula na praia. Aí eu pegava ali de 3 da tarde até 8, 9 da noite. Aí continuei dando aula e ela estava parada porque, como ela se formou, tinha se formado há pouco tempo, tinha 2 alunos, era? Não, eu tinha me formado há pouco tempo e quando começou a pandemia eu tinha 8 alunos, que era mais na Zona Norte, que eu dava aula também. E aí, quando começou a pandemia, os 8 pararam de treinar e eu fiquei, tipo, bem... Na verdade, eu já tive muita essa insegurança no começo, quando eu me formei, se eu ia conseguir ter aluno ou não. E aí, quando eu tava achando que ia dar tudo certo, eu tava com meus 8 alunos, aí veio a pandemia e eu perdi geral, tudo. Ainda mais porque era na Zona Norte. No começo eu insistia, e aí, eu posso dar aula aí no seu prédio? Ainda tem como eu ir, não sei o quê. Mas ninguém quis treinar. E aí eu ficava acompanhando o Guilherme ainda dando aula para alguns alunos. Pronto, eu continuei dando aula na praia e tal, aí mais um pouquinho fecharam as praias. Falei, puta que pariu. Aí eu disse, assim, continuei dando aula porque eu morava só, não tinha um convívio com pessoas mais velhas, pessoal de risco, continuei dando aula, tinha que trabalhar. Uhum. Aí eu falei, meu irmão, preciso alugar alguma coisa, algum buraco, algum quadrado, porque o pessoal que tá treinando eu não posso perder. Aí um aluno meu tinha um galpão ali na Ibiribeira. Aí ele falou, bicho, tem um galpão. Vamos fazer o seguinte, eu te alugo o galpão. Agora é muito grande. Eu falei, beleza. Aí alguns personagens amigos e tal, juntei, ninguém quis alugar comigo o galpão. Aí eu disse, eu alugo só. Eu quero o galpão, sozinho. Aí fiz uma jogada com ele de aula, tal. Aí o galpão, o pessoal chamava o galpão de calabouço, de cotel, de... Era porque era um Porque só galpão, tinha um não feixe tinha de luz. energia, na verdade não tinha nem energia o galpão. Tinha não, era um calor miserável. Aí eu falei, pronto, o galpão eu quero. Aí eu peguei com um amigo meu que tem uma academia lá em Jaboatão, mandar até um abraço pra ele, pra Edson. Falei, meu irmão, me salva aí, eu quero algum equipamento aí, me empresta. Aí eu tinha comprado um elástico, aí ele emprestou um banco, mais uns 2 halteres assim e pronto, somente. Aí eu botei o banco no galpão. Aí comecei a fechar novos alunos, porque o tempo foi passando e eu filmando, não tava nem aí não, filmando, tava dando aula. Você tava no calabouço, né? Foi, tava me ache, né? Aí fui fechando novos alunos. Meu amigo, no meio da pandemia, o galpão foi alugado, bicho. Quem é que aluga o negócio no meio da pandemia, hein? Tirando você? Aí, tirando ele, porque... Eu fiz um bem bolado ali, né? Porque ele tinha feito, o aluno, como era para um aluno, tá. ele tinha reduzido bastante o preço. Entendi. E aí Paguei apareceu a aula. oportunidade dele alugar de verdade. Pra Aí, uma empresa, né? Uma empresa grande aí. Entendi. Aí eu falei, puta merda, e agora? Eu vou pra onde? Com novos alunos. E o pessoal me pagando e tal, eu já voltando a respirar, né? Aí ele, bicho, eu tenho outro galpão. Na verdade, a mãe dele é artista plástica. Quadro, que só uma porra assim. Ele disse, meu irmão, tu afasta os quadros lá e vai. Eu falei, meu irmão, vou. Aí, beleza. Aí um aluno meu tinha comprado um crossover. Aí disse, eu te alugo. Eu falei, pronto, eu quero. Aí botei, quando a dona do ateliê chegou lá, disse, meu Deus do céu, o que é que estão fazendo com o meu... ela disse, eu achei que ia ter, que era, ela... Uma academia. Então, ela achou que ia, tipo, ser só um lugar para o filho dela treinar. Quando chegou lá, tinha praticamente uma academia montada, um crossover. E muita gente treinando. pesos, e muita gente treinando. E eu fui Porque aí fechando novos alunos. Novos alunos fui fechando. Aí chegou um momento no meio da pandemia que eu fechei o horário. Tipo assim, eu trabalhava de 5 da noite, de 5 da manhã às 10 da noite. Parado, seguido. Aí comecei a fazer uma grana, porque eu não tava gastando, certo? Tinha feito acordo com muita coisa e não tava gastando, a gente não tava saindo, não tava viajando, não tava fazendo nada. Só trabalhando. Só trabalhando. Trabalhar, meu irmão, acho que foi a época que eu mais trabalhei, bicho. Aí, os antigos alunos estavam querendo voltar. Aí eu disse, meu irmão, tô sem horário. Aí, onde chegou a Estela aí, eu falei, Estela, assume. A Estela pegou um aluno, pegou 2 alunos, pegou 3. Na verdade, eu também não queria ficar trabalhando e ainda tinha todo aquele risco, né? Aquela exposição. E meu pai, querendo ou não, idoso. Então, eu falei, pai, eu quero trabalhar. E eu vou então morar com o Gui. Porque aí eu não vou ficar trabalhando e voltando para casa e ter esse risco de contaminar minha família. Aí, e aí a pandemia me casou.
A melhor coisa que aconteceu na sua vida. Eita, agora E aí- dia que não é agora? Verdade. Agora. Faltou finalizar, né? Oxe, é verdade. Aí pronto, aí eu saí de casa e ele começou a indicar meu trabalho. E aí os alunos faziam aula experimental, ver se gostavam. E aí eu comecei a também ter bastante alunos. E aí eu e ele praticamente fechamos os horários na pandemia, durante a pandemia. Na pandemia. Aí foi acontecendo, aos trancos e barrancos ali, lockdown. Aí um dia ímpar, aí saía com o carro dela, ou então se virava. Na verdade, até era perto, né? Era perto. A gente tava se virando. Vinha gente da Zona Norte treinar com a gente. Era, Porque nesse, o nesse pessoal- tempo, nesse período também, e aí 2 alunos meus, daqueles 8 do começo que eu tinha me formado, voltaram. E aí eles eram da Zona Norte e vinham treinar lá em Boa Viagem, né? Isso. Aí foi acontecendo. Aí, pronto. Aí chegou o momento que eu falei, irmão, as coisas vão voltar, né? E a academia, se eu não me engano, foi as últimas coisas a voltar. Não foi? Isso, é. Foi. Não era considerado essencial, né? Justamente. Aí eu disse, bicho, já que as coisas vão voltar, vamos alugar. Aí eu disse a Estela, ó, vamos alugar uma sala, alguma coisa assim que faça monte uma pegada dessa que a gente tá fazendo. Porque é o seguinte, a gente abriu uma academia no meio da pandemia, assim, mas assim, era horário marcado. Tipo assim, 7 às 8, aí vem meu aluno e vem o aluno dela. Treinou ali, foi embora, o aluno de 8 às 9. Nada, não tinha nada aglomerado, eram horários marcados. Aí eu falei, meu irmão, a gente precisa alugar uma sala, alguma coisa assim. Aí a gente viu ali, por incrível que pareça, na rua da R2, a R2 ainda funcionava. Aí comprei uns 3 equipamentos, tinha feito uma grana na pandemia, aí comprei uns 3 equipamentos assim, comprei o crossover que eu tinha alugado, comprei um supino, uma extensora e só. E somente. E no começo eu tinha muito medo de investir, né? Porque eu ficava pensando, caramba, Gui, a gente vai investir agora, vai comprar esses equipamentos e aí as academias vão abrir e os alunos que a gente tem vão voltar para a academia. Só que a gente já estava tendo um trabalho diferente das academias, porque era algo personalizado e que dava resultado. Porque, por exemplo, no começo a gente só tinha um halteres de 22 quilos. E aí o aluno E um chega de na 30. academia... Era, em um de 30. Aí o aluno chega na academia... Ah, caramba, eu não consigo fazer com esse aqui, não. Aí abaixa 3 quilos. Mas ali era nossa única opção. Não tinha opção. Então tu vai remar com esse peso aí mesmo, que é o que tem. Aí, caramba, eu vou remar com 22 quilos, nunca fiz isso. E ela remava e isso fazia os alunos terem um resultado que não tinham na academia, porque eles davam Porque a o gente tinha máximo com as pouca- coisas que tinham, né? Tinha pouca estrutura. Tipo, tinha uma barra fixa. Não faço barra. Faz uma. Não, aí faz 2. Quando vê, tá fazendo 10. Aham. Então o pessoal começou a ter mais resultado do que na própria academia. Porque na própria academia você tem um leque de coisas e você acaba... E adaptações, na verdade. né? Justamente. E pegou, entre aspas, a pandemia, assim, ser muito restrito. E como o atendimento muito personalizado, tipo, você não ia aglomerar, certo? Por mais que a gente tivesse contato com todo mundo, você não estava num ambiente com aglomeração, certo? Então, juntou a fome com a vontade de comer, né? Então, aí pronto, aí foi acontecendo. Aí, por esse fator aí de peso livre, poucas máquinas, pouco estrutura, a gente começou a optar por máquinas livres, certo? Biarticular, o leque que a gente tinha era assim, a extensora que a gente tem até hoje, enfim. Então as máquinas que a gente começou a investir era tudo máquina livre. Porque, queira ou não, o esforço era muito maior e para você ter uma vivência naquela máquina, você precisa de um profissional para... Não é todo mundo que faz. Feito, tu foi lá ontem, Sim, eu fui lá. tu viu, não é todo mundo. Você chega numa máquina de academia, uma academia comum, convencional, você senta nela, você olha do lado, já tem um bonequinho ali, você mesmo faz. Você senta ali, ó. Você não precisa nem... Entendeu? Para você fazer um peso livre, um supino livre, numa máquina livre, uma puxada livre, certo? Uma puxada articulada, você precisa ter um entendimento ali, uma consciência corporal maior. Então, partindo dessa vivência aí no início, a gente começou a comprar máquinas com essa dificuldade, máquinas livres, né? Aí continuou tal. Os pesos que a gente começou a comprar era de concreto. Era o pessoal fazendo a remada, um stiff, estourando peso no chão e
E dropando por si caindo. só, né? Ia O cimento perdendo caindo. meio quilo, né? Um drop Era por si só. dropada meio quilo mesmo. Era. Aí foi acontecendo. Aí, quando as academias reabriram, ninguém foi pra lá. Na verdade, uns 2 alunos meus voltaram pra academia. Eu continuei na R2, só que 2 horas. Eu morava lá dentro. Eu ia uma vez de manhã, uma vez à noite. E todo mundo comprou a ideia do CT, né? Todo mundo comprou a ideia do CT. E aí, às vezes, essa galera... Eu também tive alguns alunos que ainda insistiram em voltar pra academia. E aí, voltava pra academia e ficava, caramba, aqui tá cheio de gente, ai, não sei o quê. E agora eu tenho que fazer outra... Aí, não, vamos amanhã treinar no CT de novo. Eu, beleza, vamos embora treinar no CT. Já conseguia ver essa diferença, né? Pois é. Aí... Sim, aí quando voltou o novo normal, voltaram com algumas restrições. A academia fecha de 10 a meio-dia para limpar, de 4 às 6 para fazer a limpeza. O próprio governo ficou um tempo fechando todo tipo shopping, academia, tudo de 8 horas da noite. Não sei se você lembra. Como a gente atendia na sala, passava. Porque também não podia perder aluno, né? Aí foi acontecendo. Aí a gente trocou os pesos de concreto por peso de ferro mesmo. E aí foi ficando pequeno o primeiro espaço da gente, né? Porque... A gente passou quanto tempo lá? 1 ano? Quase 2 anos. Foi, quase 2 anos. Quase 2 anos. E Um aí a pouco. gente resolveu se mudar para um espaço maior. A intenção era essa, mas aí acabou que, resumindo, que a gente foi para um espaço que também era bem ruinzinho e aconteceu diversas coisas lá. Mas que assim... Pior que o calabouço, né? Ele falou que caiu. Nossa. Foi, a É. gente, Foi pior que o calabouço. na sede de ir para um espaço maior, a gente encontrou 4 salas. E também, sem experiência, a gente olhou assim, 4 salas. É maior que 2 já, então vamos embora, vai Eram ser 4 maior. salas pequenas, que acabou Mais que tinha divisões. um problema muito grande estrutural, que acho que acabou sendo... acho que foi o Papai do Céu ali que botou a mão. Que a gente ficou 2 meses lá, tipo, se mudou, reformou, gastou Fez uma grana grande. contrato, tudo, reformou, banheiro, tudo. E aí aconteceu vários episódios, mas um deles muito marcante assim pra gente foi quando tava treinando uma aluna minha, véspera de São João. E aí eu tinha acabado de fazer a máquina nova que a gente tinha comprado de elevação pélvica, a gente estava bem animado. E aí, tipo, quando ela terminou a máquina, que eu saí de uma sala para ir para outra, caiu uma viga gigante exatamente onde seria a cabeça dela. Caramba. Era E uma aí? viga gigante, assim, uma madeira desse tamanho aqui, assim, caindo na cabeça de onde não, seria. não, Minha não. aluna estava E há aí? 1 minuto atrás. E é de base ela, né? Aí eu disse, não, sai todo mundo. Aí eu prestei um BO, tal. Graças a Deus já resolveu. Ganhamos na justiça a causa. Gostou. Estamos ganhando, né? Estamos ganhando. Aí aconteceu que eu tinha acabado de fechar com 2 alunos que já conhecia na época da R2, que na verdade meu treinador, que é um personal que eu tenho ele como espelho, na verdade eu tenho ele como uma Quem é esse cara? Diego Waller, tu conhece? Diego o quê? Diego Waller. Rapaz, Ele tá morando hoje na Califórnia. Ele é treinador e nutricionista. Então, na minha época que eu era estagiário, eu vi aquele cara ali como uma referência, eu disse, é naquele cara que eu quero chegar. Ele treina lá na Califórnia com o Rogério Camões, vocês conhecem? Sim, hoje assim. Pronto. É a escola dele. Então, era aquele cara que eu tinha ali como uma referência e acabou se tornando muito amigo meu, entendeu? Depois eu conto a história aí dessa época. Na época da R2. Aí o que é que acontece? Ele indicou Danilo e Luquinhas. Não, e sim, Luquinhas aí falava, eu né? comecei a dar aula a uns alunos que treinavam com ele, que tem restaurante. Aí ele disse, ô Zé, por que tu não pega um galpão? Eu falei, meu irmão, tu é doido, eu gastei uma grana Galpão é grande muito agora, não tenho caro. condições não, um galpão e outro galpão não tem boa viagem e tal. Ele, meu irmão, tava vendo um galpão aqui, que era perto do outro, pra colocar umas cozinhas delivery, mas ficou pequeno pra mim, que eu ia colocar 8 cozinhas lá dentro. Vai dar uma olhada? Eu falei, meu irmão, tu é doido, é muito gasto, tal. Aí quando aconteceu isso, no mesmo dia, eu fui lá. Aí quando eu fui pegar o contato do dono, já fui me encontrar com o dono, tal. Resumindo, eu falei, fechei. Só que era só o galpão, não tinha nem uma rede elétrica. Era um galpão que tinha, tipo, o cara usava lá pra guardar um caminhão, não tinha Guardar energia, não entulho. tinha nada. Sim. Aí eu falei, eu quero. Aí fechei o contrato, tal, falei, agora uma semana. E a gente Vou não deixar pronto. tinha pra onde ir, minha gente. Uma coisa que me
que eu admiro muito em Guilherme é porque ele é muito corajoso. Ele é, tipo, acabou tudo. Naquela hora que caiu a viga ali, que eu falei, a gente não pode ficar aqui mais nem um minuto. Pra mim, eu fiz, e agora o que a gente vai fazer? A gente não tinha onde dar aula na segunda-feira. E aí eu fiz, e Isso agora? era um feriado de São João. E aí Guilherme começou a se movimentar e fechamos o galpão e ele falou para todos os alunos dele, galera, a gente vai ficar uma semana sem dar aula. Eu disse, Guilherme, como é que a gente vai fazer um CT em uma semana? Ele fez, vamos ficar uma semana só, sem dar aula, porque a gente vai vir com estrutura. E isso a gente nem tinha fechado ainda o contrato nesse novo galpão. Aí ele, a palavra dele é, confia. Pronto. Resumindo. Já era. Aí ela continuou dando aula nas academias. Aí eu, assim, tipo, pra não deixar os alunos... Que eu não gosto de deixar os alunos... Acredito que nem o personal gosta de deixar os alunos soltos, assim. E aí eu falei, galera, eu vou estar essa semana aí dando aula onde vocês quiserem aí e onde aceitar. E aí eu saí dando de novo aula nos apartamentos, nas academias. Isso há 5 ou 6 meses atrás. 6 meses atrás, Caramba, cara. Foi. Pertinho. Aí eu peguei, telefonei, tal. Na terça-feira, na verdade. Segunda-feira não tinha nada, porque eu tinha de segunda a domingo, né? Só que segunda-feira foi o dia de pegar preço, cotar, tal. Meu irmão, segunda-feira, quando chegou de noite, não tinha nada. Meu irmão lascou. Só que já tinha fechado para começar na terça. Terça-feira tinha para mais de 20 caras trabalhando no CT. Com instalação elétrica, com PVC. forro de PVC. Fazendo uma parede, que a gente tem uma parede de Pintura gesso. na parede de gesso, concreto, a copa lá atrás. Irmão, muita gente. Vai parecer um mestre de obra. Faz isso, faz aquilo, tal. E minha mãe, que mãe também Isso. tem que respeitar a coroa. É desenrolada. Comprou ideia, comprou ideia. Ela E aí, é quando desenrolada. ele fez, a gente foi organizando toda a estrutura, e aí no final de semana a gente vai se mudar. Outra coisa assim que eu queria deixar registrado é a atenção dos nossos alunos, porque em muitos casos desses assim, muitos alunos poderiam não estar nem aí pra gente, dizer, tá ruim, não tá conseguindo atender minhas Paguei, não necessidades. recebi, né? Paguei. Exato. Mas- E aí, os alunos não, pelo contrário, era sempre incentivando a gente, vai dar certo. E aí, realmente deu certo, né? Porque assim, a maior dúvida de quando a gente começou lá no CT era a interação. Meu irmão, mas não tem ninguém para conversar. Eu falei, meu irmão, aqui não é uma academia. Aqui é um centro de treinamento. Você vai vir aqui para treinar. Se você quiser conversar, paquerar, fazer qualquer outra, você vai pra academia. Aqui você vem para treinar. Você treina 40 minutos a 1 hora e vaza. Aí eu jogava essa pros alunos. Aí o pessoal começou a ter resultado de verdade. Todo mês eu postava 2, 3, 4 resultados. Aí foi chamando novos alunos. E eu sempre falei, se você quiser conversar, paquerar, olhar a vida dos outros, você vai pra academia. Aqui você vem treinar. E pronto. E até hoje é assim. Só que a gente começou a crescer, certo? E um dos fatores da gente querer se mudar foi querer colocar mais professores para conseguir ganhar mais dinheiro, certo? E agregar novos alunos. Então não tinha como mais um professor, mais 2 professores dar aula onde a gente estava, certo? Então aí começou nesse lugar que você foi ontem. Em uma semana deu certo. Deu certo, na segunda-feira a gente estava lá trabalhando. No final de semana foi os alunos da gente, por isso que eu falei dos alunos, porque tinha aluno da gente carregando os pesos com a gente para se mudar para esse novo lugar. Era pegando máquina e eu ficava, meu Deus, esse cara aí é nosso aluno e tá aqui pegando uma carga com a gente e limpando. E aí depois, final de semana também, limpando tudo, limpando o chão. Porque acaba que aconteceu o seguinte, o pessoal tinha muito medo dessa questão de interação social, só que todo mundo do CT se conhece. E a gente hoje tem em torno de 60 alunos lá dentro. Então, todo mundo se conhece. Por quê? Porque quando sai de uma aula para outra, essa pessoa fica no cardio, aí já começa a conversar. E aí, meus alunos começam a conversar com os alunos dele e aí todo mundo ficou E acaba muito que, amigo. Justamente, ficou todo mundo muito unido, entendeu? Então a gente fala que é a família CT. Então todo mundo se conhece. Final de semana sempre rola treino. Final de Entendeu? semana. A gente treina com os alunos. É. Então, graças a Deus, assim, a gente tem grupo de resenha. Então ficou uma É um parada clima assim muito. diferente, de verdade. É uma coisa de um torcer pelo outro.
de acompanhar o resultado. Caramba, elogiar o outro toda hora. Caramba, tu tá melhor, De tirar onda tá treinando também com o melhor. outro. De tirar onda, claro. De No tirar caso, onda. esse clima assim que vocês criaram foi a grande diferença que fez dar certo, além dos resultados. Sim. E em relação à R2, quando tu trabalhava? Também, com certeza. Também. Entendeu? É massa. É porque, na verdade, o que você tá falando aqui, eu acho muito incrível isso, de verdade. E eu associo, como nós somos treinadores de CrossFit, né? Eu associo, por exemplo, que você falou de comunidade, eu associo muito a nossa realidade. Eu falo pra Isso. todo mundo. Pra mim, o CrossFit ele dá certo como ele dá. Não é apenas pela metodologia em si, é pela comunidade. O ponto principal pra mim é a comunidade. Porque é o seguinte, a musculação ela é muito chata. Eu treino musculação, eu não gosto, vou dizer, eu gosto de treinar, não, eu gosto do resultado que ela proporciona. Isso. Não só estético, mas para o crossfit, para o futebol, para qualquer outro esporte. Então a musculação ela é um pilar. Você precisa dela. Isso. Sim. Então a partir do momento que você começa a ter resultado, você começa a gostar. Entendeu? Então você chega na academia, você chega lá e pega uma ficha do tamanho do treino. Você nem termina o treino e faz 3 de 10. Não é aquela. Não, lá não. Lá você vai. Lá a gente. Como é que eu posso dizer? Você treina por 1 hora, né, velho? Justamente. Lá é uma coisa mais dinâmica. Lá eu posso fazer outra coisa, a logística também que eu vou falar, de equipamentos da gente. Como é uma coisa menor, certo? E pouca gente, eu posso fazer um supino reto com crossover, um agachamento com a passada fundo, um leg 45 junto com a extensora. Eu posso combinar 2 máquinas que ninguém vai me atrapalhar. Tem a possibilidade que na academia, na academia seria uma leg aqui e a outra lá. Justamente. Exato. Tem academia Impossível. aqui que é muito mal projetada, na verdade, a grande maioria, que você não consegue combinar. Vamos supor que tenha 2 máquinas próximas. Quando você sai de uma vai para outra, alguém pega seu lugar. É. E Você tem que deixar o atrapalha celular, muito deixar uma treinamento, garrafa né? d'água. E a grande maioria, vamos lá, você não consegue pegar um banco, sair para Nem um pode, crossover. em academias tem regras. Nem Você não pode combinar, você não pode fazer uma pernada de deslocamento que vai bater na outra pessoa por conta da lotação. Sim. Você vai Com na certeza. academia hoje de horário de pico, é impossível treinar. É 3, 4 pessoas revezando a máquina. E faz, Por isso aí que o aluno muitas faz pessoas- 2 exercícios, uma máquina, acabou. Você não tem o que fazer. E a minha dúvida é assim, hoje o CT ele funciona com vocês dois dando aula para os personagens de vocês, né? Mas vocês também, conversei com eles ontem, né? Vocês têm 2 professores também na casa. Isso. Né? Aí esses professores, como é que funciona o plano para alunos que treinam com eles, por exemplo? Pronto, a gente tem 2 valores. Certo. Tem os valores, o meio de Estela, e tem um valor mais acessível para os meninos. Como é que eu faço? Ah, Guilherme, quero treinar contigo. Eu estou sem horário. Eu vou montar seu planejamento de treino, vou passar para um professor meu, que eu tenho total confiança, certo? Porque a gente deixa mais ou menos não, deixa uma metodologia do espaço. A metodologia é essa, certo? Saquei. Ou parecida com essa. Segue o mesmo protocolo. Eu vou prescrever o seu treino e o professor da gente vai lhe acompanhar e vai lhe dar uma aula de personal. Então ele vai acabar sendo seu treinador pessoal. Se porventura livrar um horário meu ou de Estela e você quiser vir para mim, eu lhe falo. Aí Só tem um que geralmente reajuste no valor. dá um reajuste justamente. Acabou. Só que acaba, como a gente deixa um professor para cada aluno, um personal, acaba que vai criando laços, Criando entendeu? laço, E acaba que o aluno, Guilherme, Depois vai... estou super satisfeito. É. Entendeu? Então, E porque a gente preza muito por isso, para o estilo de treinamento ser um padrão muito parecido. Uma Justamente para metodologia, não deixar a desejar nisso. Tipo, um aluno vê eu dando aula e, poxa, aquela professora ali faz uma coisa diferente. Não, a gente no final de semana, a gente fala muito para os professores da gente, tá sempre treinando. Então, no final de semana, a gente treina junto, a Isso. gente explica uma máquina. Tu já viu isso aqui, que nessa máquina dá para fazer desse jeito. variação biomecânica, metodologia de treino. Ah, que massa. Então a gente parte de uma metodologia, vamos dizer assim, própria, né? Do CT. Eu tô aqui pensando que, por exemplo, vocês passaram de uma forma muito legal de profissionais de educação física que buscaram espaço e hoje vocês são, além disso, tá? Gestores, né? Vocês gerenciam um espaço e gerenciam outros profissionais. Isso. Né? Na cabeça de vocês, quando era, por exemplo, só vocês dois no espaço ao longo desse tempo, e hoje, quando é vocês dois no espaço, só que gerenciando, o que mudou na cabeça de vocês? Ou mudou alguma coisa? Não, a gente tá tranquilo, a mesma coisa, só muda que a gente agora ajusta um ponto ali. É mais difícil. É mais difícil você trabalhar com pessoas, né? É Gerenciar bem difícil. pessoas.
questão de horário e tal. Porque chega um momento, por exemplo, que os horários da gente estão lotados. E aí é difícil controlar muitas pessoas, certo? Pra gente. Imagina a gente ter que controlar os nossos e o deles. Os alunos deles, se estão pagando, tudo isso. Pagamento e tal. Então hoje a gente acaba que eu contratei minha irmã para trabalhar com a gente no marketing. Então ela faz esse trabalho de cobrança, de ajuste de aula, quem tá livre, Guilherme. A gente participa de um grupo, pessoal, tem aula avulsa, um sábado, quem tá livre de 9 da manhã. Aí a gente vê, tô livre. E entendeu? Esse foi um jeito realmente da gente crescer, porque chega uma hora, por exemplo, que a gente tá lotado de aluno, e aí não tem mais o que fazer. Você não vai conseguir dar aula de meia-noite a 1 hora da manhã, você precisa dormir. O dia não tem 30 horas, né? Isso, e tem uma hora também que você tá desgastado pra caramba. E como é que você vai conseguir ganhar mais dinheiro além das suas aulas? Então, foi assim que a gente começou a pensar num professor, né? Pra conseguir preencher esses horários que a gente já estava preenchido e continuar ganhando. Aquela estratégia, né? Dividir para conquistar, né? Então, A gente vocês perdeu muito aluno. centralizaram muito, né? Durante esse período todo, agora que cresceu Isso, mais, exato. tem que soltar um pouquinho para Meu expandir irmão, ainda muita mais. gente procura, meu irmão, eu quero treinar com vocês e tal. E a gente tava sem horário. Eu falei, meu irmão, a gente tá perdendo dinheiro, perdendo ganhar dinheiro. Então a gente precisa ter um professor, 2, inclusive, estudante de educação física. Agora fala, vai. Em pleno 2023. Anda a tecnologia. Anda a tecnologia. A gente tá recebendo currículos, porque a gente tá em busca de mais um para agregar lá. Ou uma. Ou uma, né? Ou A Estela tá... Eu quero muito uma mulher lá no CT comigo, porque somos 4 professores e 3 homens, né? Então, o meu maior desejo, assim, é ver uma mulher lá crescendo também, conseguir passar um pouquinho da minha experiência para ela Tem mesmo. muitas mulheres também e se inspiram e se sentem mais confortáveis, né? Isso, Isso com também. certeza. Isso Às é vezes eu vou massa. viajar e eu sei que tem aluna minha que prefere treinar com a mulher. Ela vai treinar com o professor que eu estou indicando ali porque ela confia em mim, sabe que eu também vou confiar na pessoa para indicar. Mas se tivesse uma mulher assim, ia agregar bastante. Excelente. Pois é. Tem que ter experiência? O quanto de experiência precisa ter? Então, não precisa ter experiência não, porque como a gente falou, a gente tem muito treinamento. Então, acho que o mais... O diferencial é justamente o treinamento, né? O final de semana que a gente vai... inclusive Diego, que eu lhe falei, ele tá vindo agora em abril. Diego Pascareta que ele tá falando, pessoal. E aí... Ah, não, Diego, o Diego outro, né? Ola, Ah, Diego tá. Ola. Pensei que era o Diego Pascareta. Não. Diego Ola, perdão. Diego Pascaeta treina lá com a gente também. Diego ele é a mulher que- dele, treina com Estela. Que treina lá em Orlando, assim, ele tá vindo. Isso, Diego Waller. Ele tá vindo e eu quero ministrar um workshop, um curso prático com ele. Ah, massa. Entendeu? Massa, Então, legal. além dos... Eu vou fazer. Pode anotar, eu vou fazer. Pronto, vamos embora. Então, além do... Inclusive, eu ministrei um curso agora, no final do ano. Foi eu, Estela e Wagner, que também foi meu coordenador na época da R2. Que é um Sim. cara também, gente boa, dá aula na Bodytech. Um abraço pra ele. Falando justamente disso. De, A gente falou sobre personal. mercado de trabalho, personal, como E se é portar, como cobrar, entendeu? A maior, assim, desejo da gente é que realmente a pessoa que vá pra lá queira ser personal, né? Porque eu acho que não tem escola melhor. Porque você vai estar ali na prática, você vai poder tirar dúvida com as pessoas que já são formadas, eu e o Guilherme. E aí, é bom que ela saiba isso, né? Tipo, que queira ser personal. E os próximos cursos, como o Diego vai vir agora em abril, eu quero fazer uma clínica prática lá, certo? De como dar aula, pegar um aluno iniciante, um intermediário, um atleta, um avançado, fazer um período só de treinamento, pegar um grupamento muscular. Então, como é um cara que eu tenho ele como referência, tô combinando com ele justamente para colocar em prática Perfeito, isso aí. organiza isso aí. Não vai ser muito vantajoso para ele não, que lá ele ganha em dólar, mas vai ser A experiência. Isso é massa, né? a experiência, Ah, com certeza. Então, assim, muita coisa eu aprendi com ele e quero passar também. Então, os profissionais da gente lá passam por toda essa triagem também de treinamento prático. Massa, legal. entendeu? Isso é muito importante. Eu falei pra Júlia já uma vez. O melhor lugar que eu trabalhei até hoje foi o lugar que mais me deu treinamento. Não foi necessariamente o lugar que mais me pagava. Isso. Necessariamente o lugar que às vezes eu mais gostava. Mas com relação a treinamento, assim, caramba, foi essencial. Porque quando eu olho pra trás e falo assim, "Putz, o que eu aprendi ali, eu levo até hoje. Eu atendo hoje com a base que eu aprendi lá e, pô, pra mim é surreal. Sabe? Então, um lugar que proporciona isso pros seus profissionais fora da curva. Vocês têm no Instagram de vocês, eu dei uma olhadinha ontem, tem lá logo na bio. Aqui é onde o resultado acontece. Né? Eu queria que você definisse pra vocês, quando fala resultado, o que vem na cabeça de vocês? O que é resultado pro CT? Vamos lá. Quer falar?
Então, o resultado para mim na verdade, é uma pessoa conseguir fazer algo que ela não fazia antes. Não é só, por exemplo, emagrecimento e hipertrofia, não. A gente preza muito por isso, não vou mentir. Que a gente tá ali toda hora querendo que o aluno conquiste o que ele foi lá para conquistar. Mas um resultado para mim também excelente é ver um idoso fazendo força, conseguindo ganhar massa muscular. Para mim, eu até postei também recentemente um aluno meu de 67 anos. Foi hoje? Ele... Foi isso, aquele... Dando remada. Não, ele fazendo barra fixa. Barra fixa, exato. Ele ganhou 3 quilos de massa muscular e perdeu 2 quilos de gordura. E eu acho isso Pra um idoso? o resultado, Pô, isso aí entendeu? Porque isso vai inspirar muitas pessoas, idosas, até jovens mesmo, né? Que estão em casa sem fazer nada. O pai dela começou a treinar lá também. Meu pai começou a treinar e como eu falei, meu pai antes prezava a medicina e eu sempre chamando ele para treinar e ele nunca me dava ouvidos. E aí uma prima minha, médica, falou: tio Marcos, o senhor tem que treinar e tal. E aí ele fez: filho, eu quero começar a treinar. Aí começou a treinar lá e hoje em dia tem gente que liga para ele: peraí que eu tô cuidando da minha saúde aqui. Então ele já entendeu isso e isso para mim é resultado. Em relação ao pai dela, que queria que ela fizesse medicina, meu pai queria que eu fizesse engenharia. Tava lascado. É o padrão no ensino médio, né? Direito, engenharia, medicina. Acho que todo mundo já passou por algo parecido. Tava liso batendo se eu fizesse. Acho que eu nem passava, eu nem terminava o curso. Aí eu falei, não, velho, confia. Diga aí pra você o que é resultado aqui. Assim, eu acredito muito no que ela falou, isso aí também, entendeu? Além do resultado estético, resultado físico, só o fato de uma pessoa que é sedentária, que não treinava, começar a treinar, isso aí ela já tá tendo um resultado, certo? E assim, gradativamente, né? O resultado que eu falo, você busca o seu resultado. Eu falo muito para os alunos para colocar uma meta, um objetivo a curto, médio prazo, certo? Então isso aí você vai tendo um resultado, não só físico, não só estético. Um aumento de uma carga, certo? A gente comprou uma escada agora que está fazendo sucesso. Então, meu irmão, tem gente começando com 5 minutos. Aí todo dia a gente... Hoje eu fiz 15. Minha gente. Hoje eu fiz 18. Isso aí... Essa escada foi loucura. Intrinsecamente já tá tendo um resultado ali. Tá entendendo? A gente começou a brincando de tipo, vou fazer 30 minutos hoje. Aí a outra, na verdade, foi uma brincadeirinha muito entre, tipo, meus alunos e os alunos de Guilherme. E aí contra o outro, é? Era. Aí uma fazia, 40 minutos, aí time Gui, fiz 40 minutos. Aí eu ligava pra uma aluna minha, bora, tu vai fazer 50 hoje. Aí ela ia lá e fazia 50. Minha gente, isso aí foi engatando, assim, coisas que... Gente que eu, particularmente, não achava que ia conseguir, assim, ficar tanto tempo. E o recorde lá, feminino, que foi do meu time, 3 horas e meia na escada. É o quê? Foi. 3 horas e meia E o geral na escada. foi o meu. Meu amigo. Recorde geral. E o recorde Passou de 3 geral. horas e 40, fez 750 andares. Adriano. E a minha aluna fez 600 andares. Só devia ganhar mensalidade. Aí quando começou a ficar... Avacalhar, É, Não, mesmo. aí... Porque acontece que acabou não ficando muito saudável, né? Porque pois aí, é. por exemplo, uma pessoa que não fazia tanto, não ficava se sentindo tão bem. Não é isso que a gente queria no Só CT. o carboidrato em gel do lado da Pô, escada. irmão, a Foi, pessoa, minha gente, era Final chocolate. de semana era chocolate, Gatorade. Não, foi loucura isso aí. Mas assim, é porque a gente quis falar isso assim, pra dizer que pessoas quando se desafiam conseguem coisas com que certeza. nem esperam. Então, gente que olhava assim, caramba, nunca tinha feito, minha gente, nem meia hora. Aí fazer 1 hora, 50 minutos. Caramba, era muito bom pra gente. E eu tava conversando com o Felipe ontem, né? Que eu fui lá no CT deles ontem. Né, eu disse, eu queria conhecer antes da gente fazer o episódio. Eu conhecia só por foto. E eu saí, o Felipe pode confirmar, eu saí de lá muito feliz porque, assim, a gente, quando a gente começou o podcast, a gente tá saindo da caixinha da educação física, do tipo, não, educador físico só vai lá e entra na academia, vira personal e beleza, morre personal, né? A gente sai, tipo, pra uma coisa mais de social media, gerar conteúdo e tudo mais. E aí, quando eu saí lá do CT de vocês, eu saí e disse, meu irmão Felipe, cara, dá uma vontade do caralho de treinar aqui, porra. Sim, você massa, entra assim, velho. meu irmão, dá vontade de treinar essa porra. E eu fico muito feliz que, tipo, vocês são 2 educadores físicos que, tipo, meu irmão, vocês aproveitaram essa oportunidade que foi a educação, que foi a pandemia e cresceram e tornaram o CT o que é hoje. Né? Então,
antes de mais nada, parabéns, de verdade. Obrigado. É do cacete mesmo o espaço, é massa, é energia que dá vontade de treinar mesmo, né? E aí vem aquele ponto, né, que eu até conversei com o Estela. Como vocês, né, vocês vão falar já um pouquinho, né, da vida de vocês de atleta de bodybuilding. Como vocês são atletas, né? A minha imagem que eu tinha do CT, que era justamente, meu irmão, eu vi foto contigo com os caras famosão lá. Tava Brandão, né? Brandão, Sardinha, Vitor Sardinha. Sardinha. Meu, esse cara, essa porra aí deve ser, eu chegar lá, vai ter Um altar de Foram 45 troglodita esperando a lá. porta. Ó, a Sardinha foi lá, se emocionou, bicho. Foi lindo. Ele chegou lá, sabe? ele disse, tá vendo que eu vou pra uma academia de rede? Ele chegou lá, Ele ele se chegou emocionou, lá através de um amigo da gente que é atleta profissional, Vitor Chaves. E aí Vitor levou ele pra lá. E aí quando eu tava fazendo bike assim, eu ia competir no outro dia, só que a energia, que nem é recomendado assim o cardio de noite antes da competição, né? Mas a energia de lá tava surreal. Eu olhava assim aqueles atletas que a gente assiste tanto. Isso. Rafael Brandão, Karen, a galera treinando no nosso CT e eu. Aí, daqui a pouco, eu fazendo cardio assim, quando eu olho o Sardinha entrando no CT. Minha gente, Você eu não não... esperava. Não, além da vida. Assim, Pois é. eu me arrepiei, assim, ó. E eu nunca tinha conversado com ele e tal, mas acompanhava e tal. Eu simplesmente saí da bike e dei um abraço nele. Dei um abraço nele. Ele, minha filha, tudo certinho, falando uma simpatia. E aí ele falou assim pra mim. Eu sabia que Vitor Chaves não ia me levar pra uma academia qualquer, uma academia de rede. Eu sabia que ele ia me levar pra uma academia assim. Aí, o pessoal quando vai lá, fala, meu irmão, parece que eu tô fora do país. Isso aqui eu nunca vi um negócio desse. Massa. Nunca vi, a gente faz um treinamento com corrente, que geralmente as academias não proporcionam, certo? Pela dificuldade também de explicar ou um professor para cada aluno. É verdade, Então, a gente isso oferece- existe um atendimento, né? Isso Com existe uma certeza. explicação. Então, Então, a gente oferece um treinamento mais intenso, a gente faz com corrente, faz com elástico, joga uma tração elástica. A gente brinca muito com as variáveis, né? variáveis, Com as isso. variáveis. Então isso aí o aluno fica... Porque você não vê isso em uma academia. Isso, é verdade. e pra você que tá aí de casa, que é do CrossFit e não sabe quem é Sardinha, ele me corrija se eu estiver errado, ele é simplesmente o brasileiro que tem mais títulos de bodybuilding no Brasil, não é isso? Isso. Uma lenda do É bodybuilding. uma lenda viva. É uma Com lenda certeza. viva, Sardinha. E aí, assim, aí o meu pensamento que eu ia chegar lá, velho, ia ter a galera giga assim, porra, a galera tudo suada e tal, pegando peso da porra. Mas aí, eu estava falando, não, a gente aqui trabalha com idoso, trabalha Isso. com mulher, com pessoas que querem só saúde, e isso foi uma desconstrução massa, né? Eu acho que isso é uma coisa que é natural, você gerar esse preconceito, né? Você não conhece ainda o espaço, mas tipo, a mesma coisa, a galera vai no CrossFit e acha que vai estar todo mundo sem camisa lá, fazendo treino, e vai, tá ligado? Vai estar lá mesmo, sem camisa, fazendo treino, entendeu? Mas não é só isso, é só entendeu? isso, Não é é. só isso, a gente trabalha também com saúde. Não tem pneu pra levantar lá. Não tem pneu, isso realmente não tem. O pneu Não que tem lá- pneu no CrossFit? Não. Não tem pneu no CrossFit. Cara, eu trabalho com CrossFit há 3 anos, só vi pneu pra tirar foto. Não, cara. Só É pra... normal. E aí, o CT de vocês é próximo da academia da gente. Ele vai fazer essa troca lá. Vocês vão treinar com a gente, Vamos. vocês vão treinar com vocês. Eu quero ver Perfeito. você tirar Guilherme pra fazer CrossFit. Ah, cara, eu faço questão de te Lucas. ensinar, eu te ensino. Boa. Gui. A Vou gente levar vai um no aluno dia- meu lá também, que ele ama. Eita, Adriano. sei. Esse ano foi ironia da porra. Mas comentando também isso, nesse dia, assim, que foram a maioria dos atletas, e aí os alunos da gente continuaram treinando lá, e a gente, tipo assim, ó, meu Deus, olha quem tá aqui. Eu tava muito assim, olha quem tá ali. E minha aluna, tipo, e Como aí, se nada, bem eu conhecia. engraçadinha. Esse cara, velho, Ela sei pensa, lá. nossa, a galera que tá forte mesmo. Né? Mas que legal. Ô, pessoal, vocês são atletas bodybuilding há quanto tempo? Desde o começo do CT vocês já eram? Como é que tá essa vida de vocês? Minha primeira competição foi em 2021. 2021. Não, 2021 não, desculpa. Não, amor, foi 2015, muito. 2015, com 21 anos. Somente, Ele tá todo somente confuso, 6 anos né? antes. Não, 2015. Ele tá querendo esconder a idade dele aqui. Não, Com 2015, certeza, pô. 2015. Minha primeira competição foi em 2015. E de lá pra cá, acho que todo ano eu competi. Eu só não competi em 2021, não acho. Teve um ano da pandemia que você não competiu. Competi em né? 2020 no final. Foi. 2021 todo eu não competi, mas de lá pra 22, cá... 22 ano passado competiu, não foi que a gente viu uma foto? Competi aqui, o Ano Nordeste passado ele competiu 3 vezes, não e o foi? Maceió, hoje. Duas? Foi duas. E ela competiu em Recife. Então, foi a minha primeira vez ano passado. Eu sempre gostei muito do esporte. Eu acompanhava as atletas brasileiras, as americanas, e eu sempre quis competir, mas
tinha coragem, eu achava que não ia conseguir. E aí, por influência de Guilherme também, eu sempre admirei ele, assim, como atleta também, porque Gui é uma pessoa assim, que, como vocês falaram, todo mundo acha que ele só vive de dieta, que tudo isso. E eu via que não. Eu via que ele come besteira, final de semana, Ele vive, ele super vive, mas quando ele tava competindo, era outra coisa. Era assim, era uma virada de chave, assim, e eu, caramba, velho, queria viver isso na prática. Se eu tô ali falando pro aluno sobre emagrecimento, sobre, tipo, como é que fazer o abdômen secar e tudo mais, e eu não vivi isso na prática, assim, eu queria viver isso pelo esporte, sabe? Falando assim, não é tipo abdominal que vai fazer você secar a barriga e aparecer os gominhos que a galera fala, né? E aí eu queria mostrar isso na prática, tipo, não fiz nenhum abdominal e minha barriga realmente ficou travada. E tudo isso aí eu queria pelo esporte. Eu queria que o esporte me proporcionasse isso e eu mostrasse para os alunos na prática, entendeu? Então foi por isso que me deu essa vontade de competir. E aí ano passado eu competi em 3 categorias e não vou dizer sorte, não. Eu ia dizer que foi sorte de estreante, mas realmente eu me dediquei muito. Foi um abraço em sardinha. O suor. Levou as 3. Aí eu fui campeã nas 3 categorias que eu competi. Foi. Que legal. Levou as 3. E pra vocês, assim, vamos supor que eu sou uma pessoa que eu treino musculação. Eu treino sério, então eu vou lá de 1 a 7 vezes na semana. O que vocês consideram que seja o ideal. Treino pesado, me como bem. Vou nem falar, já faço como bem. Descanso legal. O que pra vocês separa uma pessoa com esse tipo de perfil de um atleta de bodybuilding? Ou não separa nada, o que muda, como eu falei pra Júlio, às vezes o que muda é só que um tem um target, um tem um alvo, o outro não. Por exemplo, eu treino pesado, treino bem, mas porque eu quero meu resultado, e é isso. Outros não, eu treino pesado porque eu tenho um campeonato daqui 3 meses. O que muda é só o target ou muda outras coisas? Isso vai partir do, assim, o que é treinar pesado pra você. Entendeu? Uhum. Assim, você tem uma preparação, você tem toda uma periodização de treino, certo? Vamos lá, eu sou atleta de bodybuilding, mas eu treino pesado, mas hoje eu não estou com um objetivo-alvo de competição. Então, o meu corpo é totalmente diferente de quando eu estou em preparação, certo? Então, assim, a dieta faz total diferença, certo? Dieta, uso de ergogênico também, certo? Então quando você não está em preparação, não tem uso. Tem também, mas você está vivenciando aquele objetivo durante um período, 3, 4 meses. Então, o seu cardio vai fazer diferença. Tudo vai contar. Seu treino conta, é contado. Sua alimentação é contada. Seu descanso é contado. Então, você está fazendo tudo ao relógio. Então, não é porque você treina pesado. Você pode até treinar pesado igual um fisiculturista. Ou um fisiculturista pode até treinar mais leve que você. Mas é tudo contado. Entendi. Entendeu? Séries, repetições, intervalos, descanso, comida, uso de suplemento, detalhe, né? de ergogênico, enfim. Tudo é contadinho. Agora pegou uma coisa assim na minha cabeça. Eu achava que assim, não tinha tanta diferença. Eu achava que era a mesma coisa o fisiculturista do bodybuilding. Não, a mesma coisa. A mesma coisa? Coisa, tá. Pensei que tu falou bodybuilding e fisiculturista. Pensei não, que era... mesma coisa. A mesma coisa? Tá, tudo bem. Pensei que tava viajando aqui. Eu acho que a gente tem, pelo menos no CrossFit, tem muito dedo para falar essa questão dos usos dos ergogênicos, né? E também na competição principal do CrossFit existe o antidoping, né? Certo. Só que a galera aleatória, assim, que compete, não Nordeste, não Nacional, essas coisas, mas competições regionais que não valem porra nenhuma, fazem uso indiscriminado, né? Normal. No bodybuilding existe também esse uso, né? É uma coisa normal. Isso. Normal, né? Mas eu vi também uma frase que eu achei muito interessante. Eu até falei no episódio que a gente falou com outro treinador, né? Se o bodybuilder, fisiculturista, fosse só tomar bomba, ganhava quem tomava mais. Isso, tá ligado? Então eu achei isso fantástico, porque a galera faz uso, mas a galera treina pra se fuder também. Faz dieta, vive Exato. Dieta, cardio, tudo isso aí faz. Se você tem até um estudo, isso aí faz tempo que eu vi. Tem até um estudo que pega uns esportes. O fisiculturismo, se eu não me engano, tá entre. Ele é o 4º ou é o 5º relacionado ao uso de substâncias, de anabolizante. Se eu não me engano, o atletismo está em primeiro lugar. O atletismo. Curioso. Não sei atualmente, mas isso aí foi uma professora minha na faculdade de atletismo que falou. Inclusive, acho que pouca gente sabe disso,
Olimpíadas, o que é que as atletas fazem? Engravidam, abortam, para pegar aquele boom de hormônio para favorecer no Campeonato, no é. campeonato. Isso Pesado, né? Porque pesado, né, não Fê? pode ter uso de ergogênico. Sim. Entendeu? Então Mas eu ali acho isso é aí o muito mais produto pesado, natural, assim, é. né? Com certeza, com certeza. Então, aí tem a natação, o atletismo, tem muito uso. Só que o fisiculturismo é uso estético, entendeu? Então, por isso Isso. que choca muito, né, ao leigo. Sim. Que eu acho que, graças a Deus, assim, acho que referente à mídia, tá, o pessoal tá tendo uma aceitação maior, o pessoal tá curtindo mais, entendeu? Inclusive, os nossos alunos, quando a gente tá em preparação, o pessoal gosta, o pessoal tem curiosidade, Sim, entendeu? total. E, assim, a gente joga aberto, entendeu? É. Eu sou um cara que eu não sou... Eu não, com hipocrisia comigo não rola. É Sou aquela um cara coisa, muito tipo assim, verdadeiro, eu falo o que eu penso. Assim, acho Mas que em compensação é menos do que as pessoas pensam Sim, também. também. Porque, por exemplo, eu competi agora e eu tinha medo também de exagerar e acontecer efeitos colaterais. E aí eu tomei muito, muito pouco. Tanto que uma aluna minha falou assim pra mim, caramba, Estela, tu não tem medo não que tu não vai conseguir engravidar quando tu quiser. Uma semana antes do meu campeonato, eu estava menstruada. Ou seja, a minha dosagem foi tão baixa que não mexeu nem no meu Do nada no ciclo menstrual. Interessante. Porque, assim, por exemplo, vocês são treinadores, né? Tipo Isso. assim, se a galera quer resultado, né? Vocês aconselham em algum momento o uso ergogênico? Ou, tipo assim, não, o resultado pode acontecer mesmo sem o uso disso. não, pode Não. acontecer sem o uso disso. E quando você vê que uma pessoa treina mais pesado, faz dieta. A gente tem médicos parceiros, que Diego também é um parceiro da gente, não só ele, certo? Ó, tu quer fazer alguma coisa, vai no médico, dá uma pesquisada, faz teus exames e tal, e a gente sempre indica. E Diego, a gente indica muito também, meu nome? Rodrigo Carvalho, que é cadeirante, sabe quem é? Sim, sim, conheço. Rodrigo. Gente boa, amigo da gente também, tenho vários alunos com ele. Gente boa, de verdade, a história de vida dele é foda. Rodrigo, Dr. Geraldo Amorim, trabalhou comigo há muito tempo. Inclusive, atendi num consultório de Geraldinho, que ele além de ele trabalhar com medicina integrativa, longevidade, ele é nefrologista, entendeu? Ele é nefro, médico do rim. Então é isso, a gente não jamais vai dizer ao aluno que ele só vai ter resultado claro. Se através tiver disso, de alguma porque a gente substância. sabe que não é verdade, a gente vai tirar o máximo do aluno e se ele tiver interesse mais nessa área, a gente vai indicar essas pessoas. Eu acho que o ergogênico, ele, na verdade, ele passou por um período muito de desinformação, né? Isso. Sim, total. Então, e como você falou, tudo aquilo que causa uma desinformação, ou seja, tudo que você não conhece, te cria um pré-conceito, Isso. né? Eu sempre fico naquela de quando é que o aluno tá... Porque eu sigo uma linha de filosofia na minha cabeça, tá? E é a minha linha de filosofia, que é, pra pessoa usar, ela tem que estar ou com um objetivo muito claro em mente, Isso. né? Ou ela tem que chegar no nível de treinamento que ela já Isso. fez tudo aquilo que ela Isso. poderia Total. naturalmente Isso. fazer. Então, Felipe, você indica? Eu não. Agora, se eu tenho um aluno, exemplo, Lipe, eu quero competir, eu quero ser campeão mundial de CrossFit. Cara, vamos ser honestos. Entendeu? É complicado. É verdade. Entendeu? Então, assim, ou, tipo assim, a pessoa quer uma estética X e a gente sabe, às vezes, que a pessoa só alcança uma estética X com uso, Isso. né? Um nível X de estética. Fala, ó, você já fez tudo que você podia, cara. Tu faz dieta bem, tu descansa bem, tu treina pesado, né? E daqui você consegue manter. Muita gente acha que Total. é só o uso, né? Só o uso de ergogênico. Vou fazer Só, o resultado não, por si vou só, tomar, né? nem treina, pô. Não faz nem dieta. Então, eu conheço pessoas que chegam pra mim e falam assim, meu irmão, vou começar a usar. Eu fiz, por quê? Eu falei, não, porque, sei lá, tô sentindo, tô precisando. Eu falei, meu irmão, pelo amor de Deus. Quando E, alguém e hoje chega- em dia também com a divulgação, assim, com essa... como ficou mais acessível essas informações, também distorce um pouco, né? Recentemente eu vi no TikTok uma pessoa dizendo assim, pra ficar gostosa é só tomar 2 meses de oxandrolona. Aí uma pessoa assim que não tem conhecimento vai lá e, eita, Só reproduz, e aí? Quando a pessoa vem com essa ideia aí de... Eu falo, meu irmão, tu já fizesse dieta? Meu irmão, se for fazer uma pesquisa, quem já fez dieta, pode ter certeza que 90% não fez. E os que Não falam sabe o que é fazer uma dieta, não sabe o que é passar o sofrimento. Assim, o sofrimento que eu falo assim, não é você tem que fazer uma dieta para sofrer, uma dieta restrita, mas assim, um sofrimento de restrição. Final de semana manter a dieta. Já Mas passou isso aí por... tá muito mais pro fisiculturismo, né, Não, amor? o pessoal que quer resultado estético. Ah, eu quero usar, quero fazer o uso de hormônio, beleza. Antes disso, tu já fizesse dieta? Não, mas- Não, eu vou fazer com o uso.
Oxê. E até pro CrossFit. Quando a gente pensa em CrossFit, a gente pensa em performance, em funcional. Né? Ah, Então, sim. Então, se você pega, por exemplo, uma pessoa... Não, mas no caso também se aplica, porque você pega uma pessoa que ela enche a cara no domingo e come Isso. mal, É. segunda-feira, se você pensa que ela vai performar igual na sexta-feira ela tá na Nada. dieta, não performa. Não corre igual, não faz o peso igual, não faz nada igual. Isso. Né? Então, até pro CrossFit também serve isso. Mas com relação à dieta, eu também vejo às vezes, por exemplo, assim, já fez dieta? Não, faço. Tu já pesou comida? E é pra pesar? Sabe Pois nem... é, Entendeu? isso Aí é eu tô verdade. seguindo a dieta, a galera olha assim, acha que é cardápio, né? Hoje tem uma banana, é 50 gramas, metade. Entendeu? E é isso, aí faz muita diferença, né? Isso, perfeito. Vocês têm nutricionista trabalhando com vocês no CT? Meu nutricionista por muito tempo foi Diego Ola. Ele é formado em nutrição Ele é formado em nutrição educação física. e foi meu preparador por todos esses períodos. Só que ano passado, um grande amigo meu também, que é Rubian, que é preparador de atleta também, aí ele fez essa minha preparação para competir o Nordeste e Maceió. Mas sempre quem me acompanhou foi Diego. Mas no CT tem alguém acompanhando os Não. alunos? Vocês, sei lá, Assim, eles alguém chegam lá, na associado? verdade, através de muitos nutricionistas, mas que indicam a gente. Entendi. Por exemplo, conhece nosso trabalho, ó, eu te indiquei. Mas assim, a gente não tem alguém fixo que vai indicar para o nosso aluno. Tem algumas pessoas que a gente conhece, que gostam do trabalho, Sim. já viu o resultado em algum outro aluno. A gente indica. A gente Mas tem não tem ninguém fixo, alguns não. outros parceiros, assim, parceiro nada que a gente indica, que a gente confia, que sabe o trabalho, entendeu? É. Massa. Eu tenho uma dúvida, eu tô aproveitando para tirar todas as dúvidas sobre bodybuilding, né? Vocês, para competirem, né? Assim, eu tenho... Normalmente tem quantas competições no ano? Tem alguma coisa assim, limite? Dá para Rapaz, competir 2, 3, 4? dá pra competir mais. Dá para competir mais? Mas geralmente quem compete mais é quem vive disso, Entendi. entendeu? Quem vive pra isso. Nem eu, nem ela Uma pessoa tem normal condições. que gosta de competir, Não quanto tem tempo? condições. Quantas competições no ano? 2 no ano, eu acho. Na minha opinião. Pode ser um pouquinho mais, mas assim, é relado. E porque a gente tá falando assim do que a gente vive, né? Não tem como dar, no caso assim agora, 13, 14 aulas, fazer 1h20 de cardio, fazer dieta, treinar, entendeu? Então, pra gente é uma coisa assim, que a gente tem que se programar muito. Por exemplo, entendi. uma semana antes da competição, a gente não consegue dar aula. Então, a gente tem que chamar algum professor para dar aula pra gente, um amigo, que no caso agora a gente tem o CT, né? Que tem os professores que a gente bota. Mas isso aí tudo tem que ser algo muito programado, né? Porque Isso, verdade. Irmão, tinha dia que eu largava 10 horas da noite e ia fazer cardio ainda quando tivesse casa. a gente foi para uma competição lá no Rio de Janeiro, que algum moço Foi, contest. que eu ia E aí competir. tinha um amigo de Guilherme que tava lá competindo, e Guilherme ia competir, sei lá, 3 semanas depois. E aí Guilherme falando, caramba, meu irmão, a dieta tá fogo e tal. Aí ele fez assim, cadê tua dieta? Aí veio, oxi, Gui, tu tá comendo banana ainda e tu tá reclamando. Aí Guilherme fez, pô, mas eu tô comendo banana, mas eu tô dando 15 aulas por dia. Aí ele, irmão, desculpe, porque ele tava ali deitadinho, a hora de comer, comia, trabalhava aqui no escritório, Deitava aí de novo. fazia o cardio. É diferente. Diferente. Porque o totalmente. trabalho da gente é um cardio, a gente trabalha em pé, falando, cansativo. gritando. relógio, um relógio da vida e colocar só pra medir aí, vai trabalhar pra você ver depois. O como é que trabalho tá. já é um cardio, 100%. entendeu? Aí às vezes eu largava, deixava meu carro no CT andando pra casa, correndo, andando. Pra bater o Pra bater, cardio do porque- dia, né? 1 hora e, sei lá, não sei do dele. Aí porque eu fracionava depende, que eu vou aumentando, né? Aumentando minha quantidade, depende da fase e depende do que o treinador mandar também, né? É. E pro público de vocês aí, né? Que vieram por vocês e, pô, eu tô olhando aqui. Gui, me bateu vontade, me bateu vontade, eu quero competir. Gui tem. 3 exemplo. dicas, assim, que vocês dariam pra essa pessoa. Ó, faz isso, isso, isso. Eu tenho até um aluno assim que eu falei, tu se garante? É Tu não engraçado, se né? garante. Como a gente. meu bateu fez, confia. Confia, eu falei, tu não se garante. É engraçado como a gente tem essa capacidade de. Como é que é a palavra? amor? Persuasão, né? De É. incentivar o aluno. Tu se e garante ele- ou não se garante? Eu me garanto, eu, rapaz. Meu irmão, assim, o pessoal vê muito na prática a gente, né? Eu digo, ó, vai sofrer, viu? Vai sofrer, porque não é fácil, não é todo mundo. Entendeu? Pra você chegar num nível de físico daquele com um percentual de gordura muito, muito, muito baixo, não é todo mundo, não. Você passar por restrição, quem bebe, parar de beber. Caramba, Entendeu? mas eu acho muito. Eu acho. Tanto que é tão difícil, né, de acontecer. Só comigo só aconteceu uma vez e eu acho que com você também, né, no caso de Adriano. Mas uma menina mandou uma mensagem pra mim dizendo que ela era professora da Rural e ela, tipo,
outra área, agronomia, inclusive, e ela disse que ia competir porque me viu competindo. Eu, caramba, velho, diga aí, como é que eu consegui fazer uma pessoa de outra Inspirar, área, né, assim, velho? totalmente Foda. diferente e competir? Guilherme tem esse caso lá no CT, o aluno dele, que é Adriano, é corretor, e aí também ficava vendo o Guilherme na prática e foi esse aí que ele disse, tu se garante. Competiu e ele. Competiu ele e os Foi. dois no palco. Foi massa demais. Acho que é retado, velho. Eu e ele. Foi massa. Depois, né? Foi. Depois a gente, meu irmão, depois a gente comeu demais, pô. Depois a gente comeu... Tem uma foto, eu e ele, uma foto. A mesa cheia de prato assim. Mas, ó, e as 3 dicas? Ah, Sim. Ah, esqueci, velho. Rapaz, eu acho que não tenho muito o que falar, não. Tipo, uma dica pra quem quer competir. Quem quer competir, quem né? quer A iniciar pessoa já nesse quer. ramo do já quero. É você ter disciplina, certo? Disciplina. Me ajuda aí. Uma pessoa chegar pra mim e dizer que quer competir, eu vou dizer, tem certeza? Sim, Aí, dica. Procurar um profissional que vai lhe ajudar com isso, que é um treinador e uma pessoa que prepara atletas, entendeu? Que tem uma experiência. Na verdade, pra ser sincera, eu não ia uma pessoa que não tivesse tido essa experiência antes. Vá no médico também. Vá no médico, exato. Porque- Vá no médico, procure um profissional que tenha experiência com o treino de atletas. Com que é atletas. Isso mesmo. diferente. E tem a disciplina. E tem a E tem a disciplina. disciplina. E segura o BO, viu? Se você quis, segura até o final. E aí, Felipe, decidiu aí, velho? Outro Felipe. Tô fora. Não é aquele não? Aí tá certo. Segure a bronca. É bronca, meu velho. É pesado. A gente até pontuou assim, né? Porque, como você falou antes, o E treino de força... a quarta dica. Diga. E vá pro CT treinar. Tava precisando Escada. bater o recorde do Exato. CT sem se matar, por favor. 3h41 você ganha um mês de mensalidade lá, viu? Tá divulgando Fala fake isso não, news. que vai uma galera É. doida lá, viu? Vai, é brincadeira, tá, pessoal? Vai não. Como você falou, né, que a gente tem essa consciência de a musculação, o treino de força, ele é o pilar para diversas outras modalidades. E hoje a gente no CrossFit a gente tem muita demanda, né, de alunos, só que a gente entende também que o CrossFit, por ser uma modalidade mais complexa, que exige mais consciência corporal, mais capacidade física, né, ela exige também essa associação com a musculação. E tanto eu quanto o Felipe, a gente indica sempre para os alunos, né? Tipo, bicho, você tem que fazer. Hoje tem alguma demanda no CT de alunos que são do CrossFit ou não? Tem. Tem. A gente fica... Tanto para rendimento no CrossFit. E quanto, na minha opinião, assim, eu acho que... Eu gosto do CrossFit. Eu acho do caramba, porque você vai ali, vai dar o seu máximo também, que é essa coisa de quem gosta de esporte e gosta bastante, né? Mas eu acredito que tem que ser associado com musculação, principalmente para mulheres, assim. Por exemplo, E pra prevenção no de lesão, CrossFit, né? Isso. prevenção. Fortalecimento, Tô prevenção de falando, lesão. assim, numa questão de estética. Eu acho que é muito importante para a mulher, porque ali ela vai estar trabalhando de uma forma geral. E aí, querendo ou não, pode desenvolver... Por exemplo, se uma mulher tem mais dificuldade de desenvolver a posterior, então ela vai lá na musculação, se dedica mais à posterior, que é o principal objetivo dela se desenvolver, e aí continua no CrossFit, um agregando ao outro. Mas eu acho muito Na importante. verdade, a gente trabalha muito isolado, né? No CrossFit é um treino mais global, não é isso? Isso. Então, o seu corpo vai se desenvolver na Eu sua acho que- anatomia natural. Então, na musculação, a gente tem como moldar, certo? Tem um déficit em deltoide, sei lá, peitoral. Então, a gente tem como isolar aquela musculatura, dar uma ênfase maior e você, esteticamente, ter um corpo, um físico mais harmônico. Creio, assim, que muito no isso CrossFit, que assim, a gente pensa assim. você tem uma desarmonia muscular porque depende muito da quantidade de exercícios e como tem muita flexão de quadril, muito agachamento, você acaba trabalhando mais um grupamento do que o outro. Então, assim, eu acho que a musculação, não só CrossFit, tá? Os esportes em geral. Então, a musculação vai ali tanto para prevenção de lesão como para harmonia muscular. Mas acontece mesmo. Você pegar uma pessoa que ela tem uma fácil tendência a adquirir, sei lá, a ter deltoides maiores, Isso. ela fazendo crossfit, ela tende a ter esse desenvolvimento e
por outro lado, outras partes do corpo serem jogadas de lado. É normal, acontece. Né? E justamente para esse trabalho ser feito de uma forma mais completa, pensando em estética, por exemplo, é legal ter esse equilíbrio. Mas além da estética também, como tu falou, eu acho que a prevenção de lesão e fortalecimento é muito importante, até porque o CrossFit, ele trabalha com, pensando em mulheres, por exemplo, com muito movimento suspense de barra, que é uma coisa que, de uma forma geral, na sociedade, a mulher não tem tanta força, né? Para se puxar, para fazer uma flexão, né? E assim, eu acho que esse fortalecimento, eu acho que a coisa mais legal que eu já vi no cross é ver o empoderamento, que é ver, por exemplo, mulheres fazendo a primeira barra fixa. Eu acho simplesmente sensacional, cara. Eu tenho uma aluna, assim, que eu faço consultoria para cross também, que é justamente para você fazer esse complemento de trabalho, pensando no fortalecimento pro específico. E aí, tem muita mulher que chega pra mim e fala assim, pô, eu quero te contratar pra me ajudar a fazer a primeira barra. E é muito legal quando efetivamente elas conseguem. Né? Tu tem Gabi, por exemplo, que trabalha contigo, Sim. né? Que fez a primeira barra e tu vê a felicidade dela, né? Sim, que com certeza. porque Qualquer resultado né, que o aluno obtém é o nosso resultado também. Isso, com certeza. Eu falo na mulher específica porque eu acho que pensando em barra, por exemplo, é mais forte. Mas é muito bacana, velho. É uma meta superada. Top. Excelente. A gente se questionou assim, né? Será que um dos dois aí nesse caminho da educação física, eu sei que talvez não, né? Por conta do CT ter crescido muito e aí vocês se dedicaram somente a isso. Vocês já tiveram alguma oportunidade de trabalhar com CrossFit? Não, eu fiz um... Não, eu não. Eu não. Não, eu... Então, quando eu estava uma vez procurando nessas trocas de estágio, que, como eu falei, eu estagiei em muitas academias, e aí, em uma dessas trocas, assim, eu acabei indo para um CrossFit e eu fiz um tempo lá que era como se fosse um teste para você ver se você ia ficar estagiando lá. E aí eu passei uma semana treinando e no final da semana eu tinha que desenvolver um treino para como é que seria lá na casa. E aí Difícil, né? eu gostei pra caramba, assim, disso, como eu falei, de você... Energia, né? Mas A dinâmica, né? eu lembro, de verdade, assim, eu voltando pra casa, assim, dolorida do pé à cabeça, e disse, caramba, velho, não quero isso não. No caso, agora tu falou aí da questão do desenvolvimento, harmonia muscular, né? No caso, como vocês enxergam no aluno o que eles precisam, né? Porque assim, a gente tem um lema, né, de trabalho que existe o que o aluno quer e o que ele precisa. Isso. Né? Verdade. Naturalmente. Né? Tipo, Júlio, eu quero fazer o melhor snatch da vida. Top. Velho, primeiro você vai trabalhar muito a mobilidade para poder conseguir isso. Né? Então, como é que vocês enxergam isso? Né? Tipo, pô, o cara chegou para mim, Gui, eu quero ficar grandão, velho. Eu quero melhorar a minha estética. A gente faz muito questão de avaliação física, né? Tipo, trabalho por foto, visivelmente. Avaliação física tradicional. Certo? Então, ver se o cara tem uma postura cifótica ou não. Se ele tem cifose, se ele tem uma... vamos supor, você vê o joelho dele vago ou não. Então, você tem que trabalhar mais ali glúteo médio. Então, você tem mais ou menos uma experiência, uma noção do que precisa trabalhar com o aluno para ele melhorar um agachamento, melhorar uma pernada, melhorar um leg 45, entendeu? Então, você, na prática e numa avaliação física, você começa a ver esses detalhes e ver o que precisa melhorar, entendeu? Não, você precisa fazer isso aqui? Não. Eu vou fazer uma avaliação com você e, a partir disso aí, eu vou discutir com você o que você precisa melhorar ou não. O que precisa dar ênfase ou não. Quando um aluno chega lá, e aí a gente começa a desenvolver ele de uma forma geral, e aí você vai vendo que o corpo dele vai mudando e você vai sentindo mais uma necessidade. Por exemplo, esse aluno aqui, ele treina muito bem costas, ele consegue pegar uma carga maior e as costas já estão mais largas e o peitoral mais para dentro. Então, o que é que eu faço? Vou lá e vou botar, por exemplo, se um aluno treina 5 vezes na semana, eu vou treinar 2 vezes peitoral, que é o que ele menos se desenvolve, hoje, né? que ele está mais precisando. E assim eu vou moldando. Por isso que a gente gosta muito dessa parte da musculação, que a gente vai moldando. Aqui esse aluno está precisando de ombro. Então vai ser, em média, sempre dois treinos. Estou falando referente a um aluno que treina 5 vezes. 2 treinos para o músculo que ele tem menos... Com mais dificuldade, né? Mais dificuldade, de desenvolver. Na verdade, a gente vai vendo, assim, vai moldando, né? Tipo assim, ver o que melhor o cara se adapta, né? As variáveis, metodologia de treino, tempo de descanso, se ele responde melhor com um treino mais forte de uma semana ou mais treinos durante a semana. A gente vai vendo de acordo com o aluno, que nem todo mundo é igual, né? Isso, claro. Entendeu? Então tem ali
sua individualidade biológica. O que pode ser bom para mim, talvez não seja para você. E ali, na prática, a gente vai que conhecendo o aluno e vai falando testando. Assim, você vai pensando assim em alguns exemplos, mas você só vai, cada pessoa vai ser diferente mesmo. Na massa. No caso de vocês têm sei lá, alguma dificuldade? Tipo assim, toda a minha preparação para competição. Hoje, bicho, toda vez que eu vou me preparar para desenvolver o peitoral é foda. O meu já foi o peito, hoje é as costas. Yeah. O meu já foi o peito. Para o peitoral sair foi complicado. Muito alongamento e muito treino. Hoje, assim, a nível de competição, preciso melhorar minhas costas. Detalhamento, entendeu? Saquei. E tu, Estela? No meu caso é glúteo. Eu tenho mais dificuldade assim em desenvolver o glúteo. E era, tipo, na minha categoria, que é a categoria biquíni, os árbitros, eles exigem como se fosse, a gente chama de gota, que é uma divisão entre o posterior e o glúteo. E tem um formato meio ali de uma gota. Glúteo e aí, Eu escutei tudo num vídeo um dia desse aí. Disse, claro, glúteo gota. Foi? E aí a gente... Foi isso que eu vi na minha preparação. Na pose de costas, era realmente o glúteo menos desenvolvido. Quando foi a overall, né? São todas as campeãs de todas as categorias, aí a gente disputa o overall. E aí... Tipo o absoluto do jiu-jitsu. Isso. Exato. Aí quando eu tava lá disputando o overall, realmente eu vi que o meu glúteo era o menos desenvolvido das meninas lá. O que eu acho muito legal é a especialidade de cada trabalho. Porque, por exemplo, eu já vi online alguns campeonatos de fisiculturismo. Eu queria ter experiência presencialmente ver, mas eu já tive a experiência de ver alguns. E é engraçado porque você fala, não, minhas costas tem que melhorar o detalhamento, meu glúteo, a gota tem que melhorar. Cara, mas pra mim, que nesse sentido eu sou totalmente leigo, eu vai falar, cara, todo mundo tão bem. Tudo igual, todo mundo igual, né? Uma vez eu me questionava assim, porque quando eu entrei na faculdade, e aí eu não dei continuidade a isso, eu queria trabalhar com fisiculturismo. Assim que eu entrei. Sério? Sério. Eu tinha alguns amigos em Caruaru, na época eu vim O de shape Caruaru. dele fala, velho. Oi? O shape dele fala. Hoje em dia, chama aí, né? Naquela época eu também não tinha muita diferença, não. Vamos seguir. Mas eu queria, cara. Eu tinha alguns amigos que eram fisiculturistas na época, que estavam tentando, né, esse caminho, e eu admirava muito o processo. Caramba, como é que tu consegue todo o processo e tal? Eu sempre achei muito legal. E aí, quando eu resolvi para educação física, eu falei, pô, eu vou querer estudar isso então, porque, sei lá, uma coisa que eu achei legal dentro da área que eu vou estudar. E aí, no meio do caminho, eu acabei mudando, porque outras coisas me brilharam mais os olhos. Mas eu sempre tive essa curiosidade. E uma coisa que eu lembro na época é que eu nunca consegui entender por que um ganhava e outro não. Porque eu sempre olhava e falava assim, irmão, tá tudo tão bom. Tudo igual, tudo bom. As costas dos dois, um tem 2 metros de costas, outro tem 2 metros de costas também. Tá tudo tão certinho. Mas é muito bacana ver o detalhamento das costas. Eu não fazia ideia que tem esse nome. Gota do posterior com o glúteo. Eu acho bacana isso. No caso, as poses, vocês treinam por pré-competição assim um mês antes? Ou tipo, sempre treina? Como é que é? Eu treino pré-competição. Pré-competição? E no meu caso, como eu competi ano passado a primeira vez, eu contratei um professor de poses, porque na verdade Massa. E aí era uma dificuldade minha, porque eu sou tímida assim, ainda mais pra desfilar, pousar, nunca tinha feito nada do tipo. E aí contratei um professor, passei os 3 meses de preparação tendo aula com ele. Massa. Quando a gente fala de pose, de novo, como leigo falando, tá, pessoal? É chegar lá, faz a posição, contrai, tá tranquilo? Ou tem todo um negócio pra pose? Tem um balé envolvido. Tem toda uma ativação. E as categorias também, elas, tipo, cada categoria tem a sua pose principal. Por exemplo, a biquíni, ela só é a posição de frente e de costas. A wellness, ela também pega a lateral, e a do Men's Physique também, não é, amor? Frente e costas. Antigamente era um quarto de voltas. Um quarto de volta. Era lateral. Como é que aquele que tem um shortinho? Que é a minha categoria. Antigamente era frente, lateral, costas, lateral. Hoje é frente e costas. Mas para você se mostrar, né? Você precisa fazer tem um balé envolvido, né? Claro, pô, tem. Aí conta também. Conta. Tem negócio, tem que estar sempre sorrindo, né? Você não pode... Tinha muito isso. Antigamente Hoje em dia tinha muito isso. não tem mais. Antigamente tinha muito isso. Eu ia atrás pra saber. Tá vendo aí? Massa, Antigamente caralho. tinha isso. No caso, eu perguntei antes, mas eu acho que eu esqueci de concluir. Né? Esses 3 meses, né? Na verdade, eu falei com o Estela ontem. Que são 3 meses antes que vocês começam a se preparar para uma competição. Um pré-contest, né? Na verdade, você se prepara antes. Você tem 2 fases de dieta, que é a fase de off-season, que é a fase de ganho de massa muscular, queira ou não, você vai ganhar também gordura, a fase onde você come mais, Sim. certo? E a fase de pré-contest, né?
que é a fase onde você começa a diminuir a questão de caloria. E isso aí, entrar quanto tempo mais ou menos antes da competição? Vamos dizer aí 12 semanas, 16 semanas. Eu já me preparei, fui campeão lá em Natal, 2019, assim que eu conheci ela. Me preparei 23 dias. Eu falei tu até falou, pra Júlio. Agora eu já tava bem seco já, tinha começado jiu-jitsu, então já tava bem seco. Aí pegou, vamos embora, bora, fui. Aí a federação era outra também, hoje a federação mudou um pouco. Tá exigindo mais um cara maior, na verdade. Mas geralmente uma preparação vai de 12 a 16 semanas. Isso Ou aqui. até mais, vai depender do indivíduo, entendeu? Perfeito. Eu acho que a gente também, agora voltando para o lado do CT, né? Quais são as pretensões de vocês para o futuro do CT aí? Então, a gente... Planos para 2023? A proposta da gente, no início, era ampliar. Tipo assim, ampliar que eu falo vou colocar um centro de treinamento na Zona Norte. Enfim. Só que hoje, justamente aquele lance lá que você falou, como é que é gerir pessoas, a gente está sofrendo na prática. Então, a proposta hoje, creio que é o próximo passo da gente é lá quando você foi, que é um galpão, e a gente subiu uma parede de gesso, lá tem outro espaço atrás do tamanho do nosso CT. Então, a probabilidade de crescer lá mesmo é grande. Então, a gente quer crescer lá, aumentar a quantidade de professores, certo? E manter a mesma pegada de treinamento individualizado. Massa. A gente não coloca mais professores lá justamente para não perder essa exclusividade. Só que ampliando, colocando mais máquinas, certo? Tipo, máquinas que eu falo máquinas iguais mesmo. Sim. Para você não revezar, você chegar e conseguir conjugar uma máquina da outra. Então a proposta da gente hoje é ampliar, creio que esse ano, se Deus quiser, a gente vai ampliar o CT e vai pegar o galpão todo. Entendeu? Acho que tem mais de 100 metros quadrados lá atrás. Caramba. Inutilizado ainda. Isso. É um vão lá atrás. É do mesmo tamanho que tem a parte da frente, tem a parte de trás que a gente ainda não fez nada. Que é de vocês, espaço hoje. É da Isso. gente, Só que eu subi uma parede porque ia ficar muito grande. Entendi. A Entendeu? gente tinha que pensar em tudo, né? Em climatizar tudo. E era um ambiente, assim, muito grande que a gente não ia utilizar. Aham. E aí a gente fez essa parede, e aí o projeto desse ano é quebrar essa parede, contratar mais professores. E aí tem algumas pessoas que falam, daqui a pouco vocês vão estar uma academia. Não, a gente não quer nunca ser uma academia. A gente sempre quer ter esse espaço personalizado. Cada aluno treinando com um treinador. Isso. Ou uma dupla de aluno treinando com um treinador. Mas Tem sempre até personalizado. uma academia lá no Rio, acho que é no Rio, que é de Xande Negão. Não sei se vocês já ouviram falar. Não, que eles falam assim, que eles são o maior estúdio de musculação do Brasil. Só que quando você vê, é uma academia grande. Só que é nessa proposta. Eu não sabia. Eu vim saber depois, um dia desse aí. Que é nessa proposta. Você só treina lá com o personal. E lá ele tem uma grade de personagens. Eu não sei como é que ele faz lá, entendeu? Mas assim, eu sei que você só treina lá com o personal. Eu tinha falado pra Júlio que quando eu escutei da história do CT, eu conheci uma academia, e vocês que são do meio, vamos dizer se realmente tem a mesma proposta, que agora, eu acredito que não seja a proposta em si, mas tem a mesma filosofia, que é uma que é Ironberg, que é lá de Floripa, se eu não me engano. Isso. Que não é mais voltado para uma academia, se eu não me engano. Isso. Hoje né? sim. Mas a filosofia de treinar, você chega lá para treinar, eu acho Isso. que é muito parecida com a de vocês. Né? Eu lembro que um dos fundadores dela é Paulo Musi, eu lembro que uma vez eu peguei um trecho dele falando que a gente quer uma academia que a pessoa chega lá e treina. Ponto. Isso. E vai embora. Entendeu? Inclusive até um aluno meu foi pra lá, treinou lá. Realmente, é uma academia, lá não tem aula de dança, lá não tem, é uma academia. Você chega lá, um galpão grande com musculação, máquinas, né? Ponto. só musculação. Com máquinas aí excelentes. Você tem um jogo de máquinas, tanto máquina livre como polia, como enfim. Você tá lá, pra quem gosta, tá na Disney. Assim. Então, é só musculação. Você vai lá pra treinar. Porém, não segue esse segmento da gente. É uma academia normal. Entendeu? Tem um professor de sala normal. A filosofia é parecida, mas a metodologia é diferente, né? Isso. Massa, legal. E hoje, pessoal, porque, por exemplo, vocês alcançaram, né? Estão alcançando e vão alcançar muito mais um sonho do profissional de educação física, do estagiário de educação física, que é montar um estúdio, montar um local para dar aula, né? Eu lembro até, cara, isso me marcou muito. Eu lembro que eu estava na faculdade um dia, isso lá pro 6º período já, e eu tô vendo uma pessoa que acabou de entrar na faculdade e ela falando com outra, eu peguei de canto de orelha, né? E eu vi ela falando assim, caramba, será que dá pra ganhar R$3.000 no futuro? E eu lembro que aquilo me marcou, porque eu fiquei puto com aquilo.
Eu fiquei, mano, como é que você tá na faculdade? Estudando, se ralando. Eu fiquei muito irritado com aquilo, velho. Cara, é uma piada, né, velho? É uma piada, mas é a mesma realidade. Né? Não, total. Quando você pega um profissional de educação física, hoje não ganham nem 3 mil reais por mês. Isso é verdade. Né? Infelizmente, é uma realidade. E vocês estão indo em um ponto onde vocês estão construindo o espaço, construíram já, mas estão construindo assim, de cultura, de expandindo. Então, vocês estão sempre construindo cada vez mais o espaço de vocês, alcançaram grandes momentos já. Então, assim, vamos supor que essa pessoa esteja aqui do lado, né? Uma dica para quem está na faculdade, logo no início, e, pô, faça isso daqui. Se você pudesse dar 3 dicas mais uma vez para alguém que está na faculdade, fala assim, eu gosto das 3 dicas, eu acho bacana. Felipe gosta. Eu gosto de 3 dicas. 3 dicas para alguém que está na faculdade, fala, meu irmão, se eu fosse dizer algum caminho para dar certo, seria isso daqui. O que seria? A gente fez até um curso sobre isso. A gente falou justamente sobre isso. Sobre o personal, né? Sobre o personal, como é que você vai se apresentar no mercado de trabalho, Vamos lá, um estagiário. Qual a dica que eu dou para um estagiário? Começando agora. Na faculdade tem um estágio que é obrigatório, certo? O estágio é obrigatório, qualquer pessoa formada, se quiser assinar, o cara não faz nem estágio, faz. Qual a dica que eu dou? Meu irmão, procura uma academia uma academia grande, certo? Uma academia que você se espelhe, uma academia que pode lhe proporcionar futuramente uma vida, né? Uma vivência. Então, essa academia não pode lhe rejeitar, porque está na norma da faculdade que ela está apta a lhe receber, porque é um estágio curricular, você não vai receber, certo? Quando você vai lá e quer estagiar naquela academia, você vai ter que mostrar serviço, certo? Eu tinha até um amigo meu que, na faculdade, isso já 7º período, tal, ele não tinha vivência. Eu disse, meu irmão, vamos lá pra R2. Tu bota lá, meu irmão, o pessoal não vai te botar pra fora. Tu também não vai ganhar nada, tu tá tendo um estágio curricular. Então, tu vai mostrar serviço. É 2 horas pra tu ficar lá, tu fica 3, treina e faz o teu trabalho lá. Reunião sábado, tu não é obrigado, tu não é da carteira de professores, chega pro coordenador, posso pra reunião, se mostra interessado, entendeu? Se mostra interessado, porque quando abrir uma vaga de estágio, o cara vai lá e chamar. É o primeiro que o cara... Justamente, então mostra serviço, então procura uma academia grande. O básico, né? Saiba falar, saiba chegar, ter educação, né? Porque, meu irmão, é muito ruim aquele cara, tu vai numa loja, meu irmão, eu sou puto quando eu vou na loja comprar coisa, o vendedor fica me enchendo o saco ali, pô, tá ligado? Não, tem educação, chegue, se apresente, tal, não enche o saco não, saiba falar, cara, né? Seja educado. Isso aí a pessoa tem Porque que saber isso é o lidar básico. com pessoas, né? Buscar até não posso dizer estudo, mas conseguir ter esse feeling de comportamento. Isso, esse Justamente, feeling de uma coisa- comportamento, perfeito, você falou tudo. Às vezes você vê um aluno assim que quer mais na dele, aí você respeita o espaço, às vezes você vê um aluno que gosta mais de se aproximar, então isso aí é muito importante o saber. básico é difícil, velho, o básico. Quando eu era adolescente ali, aí meu pai mandava eu ver o Fantástico. Meu irmão, tu não vê televisão porra nenhuma durante a semana. Aí, na época, domingo, tinha o Pânico, não era? O Pânico na Rede TV. até assisti Aí eu, Pânico. meu irmão, vai ver o Fantástico. Porque você vai saber assuntos da semana. O que aconteceu, por mais que você não queira futebol, eu não gosto de futebol não, mas meu irmão, pra tu lidar com o público, você tem que saber de tudo. Total. Você tem que ter uma vivência de tudo, pra você ter o que conversar, ter o que falar, porque você tá não só trabalhando na área, mas você tá lidando com o público, você tá vendendo, né, o seu peixe, entendeu? Então você procura, sei lá, ver o que tá acontecendo no Brasil, no mundo, entendeu? Acho que é uma coisa que até a galera vê muito, por exemplo, na faculdade, né? Existe aquela pessoa que é estudiosa, ela come todos os livros, ela Isso. sabe de tudo, e tem o famoso desenrolado, né? Que antigamente era o desenrolado, mas hoje a gente vê que é um cara que entende de comunicação. Isso. Né? Ele sabe se comunicar. Isso. Né? Ele entende de pessoas. Né, Eu tava Felipe? até vendo um podcast e um cara falou sobre isso, tá ligado? Tipo, Que meu irmão, antigamente ninguém valorizava isso, né? Isso, Mas exatamente. Isso é uma coisa, isso Era é- chacota, né? Mas e pra quem trabalha com público, meu irmão, esse é o cara, pô. É isso. E se aliar a teoria à prática, se for um cara estudioso, um cara que queira, Isso. entendeu? Não for só um enrolão, né? Exato. Meu irmão, o cara vai... Exato. Felipe, ele teve um dia, eu vou ter que contar essa história, que é muito boa. Felipe, Deixa eu pegar aqui, tá? Felipe ele mandou essa frase. Júlio, eu entendo pessoas, velho. Eu entendo pessoas. Por quê? Qual era a história? Tinha um cara que chegou na box lá, o cara tinha um cabelão, tá ligado? Um cabelão assim, parecia roqueiro. Ele parecia um roqueiro. Na verdade, ele era roqueiro. Mas o Felipe julgou, tá ligado? Tipo assim, qual o nome dele mesmo? Era... Vitor. Vitor, tu quer escutar o quê?
Aí, Felipe, pô, bicho, claro que é rock. Eu disse, meu irmão, você tá julgando o cara? Se o cara chegar aqui e dizer que quer escutar um brega, uma swingueira, qual o problema disso? Você tá julgando só por causa do cabelo dele? Aí ele, não, eu quero rock mesmo. Aí, tá vendo, Júlio? Eu entendo de pessoas. Eu disse, vai tomar no cu, Felipe, pelo amor de Deus, pô. De brincadeira comigo. Isso na época de Felipe Estagiário, era muito engraçado. Tem mais histórias aí, depois a gente conta. E aí é isso, né? Tipo assim, a gente trabalha muito com essa questão da oratória, da comunicação, né? Como o Gui falou, né? Ele tem essa dificuldade ainda hoje de falar na frente das câmeras, mas isso é uma necessidade do mundo atual. A gente tem que mostrar o trabalho, tem que mostrar o CT, né? Porque assim, é massa, vocês têm lá os 60 alunos, né? E naquele tete a tete, meu irmão, é excelente. Guilherme e Estela são excelentes. Mas eles têm que mostrar para o mundo também, né? Porque sei lá, tem quantos seguidores hoje o CT? Rapaz, eu tava vendo um dia desse, tem quase 2.000, eu acho. 2.000 seguidores, né? Tipo Eu assim, acho que pô, tem quase se 2.000. 2.000 vem um idoso de 60 e poucos anos fazendo barra e tendo ganho 1.900. 3 quilos de massa muscular, bicho, isso inspira, isso expande o CT, expande. Então, eu acho que hoje é uma necessidade absurda, além do estudo, obviamente, dessa educação continuada, é esse trabalho de comunicação, de saber falar com o público e falar para as câmeras também, né? Eu lembro de uma situação agora, tinha uma senhora na R2 na época, eu estagiário. Meu irmão, ninguém atendia ela, velho. Ninguém. Eu era o único que ela gostava. Eu tirava onda, falava dos outros, pai, porque roupa feia tal, não sei o que com ela. E ela me adorava assim, e meu irmão, ela brigava com todo mundo, velho. Só que é o seguinte, eu comecei ela falava do estofado, tá rasgado. Eu falei, vamos botar no livro agora, isso não existe. Aí eu pegava no livro na frente dela. Quando ela saiu, tirava do livro. Meu irmão, beleza. Ela vendo agora. Por isso que eu não falei o nome dela. Meu irmão, só eu atendia ela, velho. Só eu. Meu irmão, o que é que tu tem, bicho? Passou, me formei, passou um ano e meio. Depois ela me contratou como personal. Dei a aula um tempão também. Enfim. Mas pra tu ver como essa questão de comunicação, eu não conquistei ela por norma técnica, por treino pesado, pelo físico. Isso. Não, pelo jogo de cintura também. Exato. Entendeu? Então a dica que eu dou é justamente essa. Procura uma academia referência que você veja aquele local realmente como um potencial, um potencial, certo? Bote a cara lá. Esse negócio que a gente falou agora, seja educado, saiba falar, certo? E a terceira... Jogou pra Estela. A Estela tava esperando por aqui. nada, Por nada. Vai aí a terceira agora? Duvido. E a terceira... Duvido. O atacante já voltando. Não, a Confia, terceira confia. é tipo buscar conhecimento, né? Fazer curso. Sim, justo. Fazer curso. Certo? E fazer o que a gente tá fazendo agora. Como ele falou, buscar conhecimento, mas... E pratique o que você prega. Ah, sim, é muito importante. Muito Como é que é a importante. palavra, Felipe? Congruência. Congruência, exato. Pratique o que você prega. Sim. Perfeito. Eu falo muito dessas coisas de 3 dicas, porque o que eu falo pra Júlio é que a gente tá fazendo isso aqui por 2 motivos. Primeiro, a gente se engrandece muito como pessoa. A gente sai daqui, toda vez que a gente sai no episódio, a gente vai lá pra fora, e aí no caminho pra casa, e fala, meu irmão, que massa, a gente aprendeu tua coisa hoje. E isso pra gente é muito rico, de verdade. E a segunda coisa é pra quem tá ouvindo, né? No final, tudo é pra quem tá ouvindo. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no que a gente vai perguntar pra vocês, qual vai ser a pauta, apesar de não ter pauta, a gente vai falando sobre tudo, mas Certo. o assunto principal é o que tu acha que poderia somar na vida da galera que tá assistindo? Né? O que o seguidor de Gui pode ter curiosidade dele, que talvez não tenha perguntado ainda? O que o cara que talvez olha pro CT e fala, meu irmão, meu sonho era ter um CT quando eu crescesse, quando eu me formasse. O que esse cara ele pode, o que Gui pode ensinar pra esse cara? O que Estela pode ensinar pra essa mulher ou pra esse cara também? Pra isso ser possível, isso ser mais possível. Né? Porque eu lembro que na minha época, Júlio também, provavelmente, vocês também, provavelmente, eu não tinha isso, né? Eu não conseguia olhar pra uma pessoa e falar assim, caramba, é assim então. Estude. Pega o currículo, vai na R2. Porque eu, quando vim pra Recife, eu passava na frente da R2 e falava, meu irmão, meu sonho era ir pra R2. Eu acho que muito profissional de educação física na época, ou estagiário na época, olhava porque era uma puta estrutura. Era o sonho de qualquer estudante trabalhar ali. Quando eu cheguei ali, eu fiquei, caralho, velho. E aí eu me perguntava, como é que eu vou fazer isso? Quem disse que eu sabia? Né? Porque é muito simples pra gente hoje, como formados e pessoas que estão alavancando a carreira, falar, meu irmão, passa ali, dá o currículo, se der não, dane-se, mas denta, vai pra cima. Mas na época, quando você é primeiro período, tu não sabe de nada. Né? verdade. Nessa época não tem condição não. Então o que tu falou agora, o que você falou agora, e o que outros convidados falam no futuro, meu irmão, é pra isso, velho. É uma pessoa perdida ali, que tá ali perguntando, meu irmão, meu sonho era trabalhar na academia X. Sei lá, uma academia grande de Santé. Tá, meu irmão, meu sonho é trabalhar na Santé da vida. Pô, vai lá, pega o currículo, bota na cara. E se der não, meu amigo, disse não, mas tenta.
bota a cara pra jogo. Né? Então acho que foi uma forma incrível da gente finalizar o episódio de hoje. Show de bola. Perfeito. Pessoal, muito obrigado. De verdade, foi uma honra. Desde o começo, sim, uma honra ter vocês aqui. Como o Júlio falou, hoje foi um assunto que foi totalmente fora da nossa caixinha de conforto, né? A Nossa gente zona tá de tirando conforto. dúvida aqui, velho. Total, aí tá aqui, aí pegou o lista de dúvidas aqui. Vamos falar o que com essa galera? Se Porque- eu chegar na banca agora, eu vou desenvolver meu deltóide. 2 vezes na semana, filho, só isso. E eu acho que isso é muito legal, porque eu tenho essa visão da educação física que a gente se acha dono de tudo. Exemplo, eu trabalho com crossfit, mas eu também trabalho com musculação, que também trabalho com natação, que também trabalho com funcional, que também trabalho com yoga e posso trabalhar com pilates. É verdade. Tá ligado? E eu acho que, por exemplo, pegando uma área como medicina, por exemplo, você tem o dermatologista, você Isso. tem o oncologista, o nefrologista, o cardiologista e ninguém se vai trabalhar em ninguém. É. Ah, eu fui pro cardio, meu no nefro, vai pro nefro. Tchau. É Tá? verdade. Vou resolver isso não. Ah, mas eu posso dar um palpite, mas quem resolve é ele. E na nossa área a gente tem o costume, né, de assumir tudo, né? Então a gente tem pessoas que são especialistas em musculação, pessoas que dão aula de crossfit, pessoas que são especialistas em gestantes. E eu acho que cabe dar sempre devido crédito a pessoas que se especializam em áreas específicas como essa. Então, pessoal, muito obrigado. Foi uma honra ter vocês aqui. Nós que agradecemos aí a oportunidade de Espero- falar um pouco aí sobre... Espero que vocês tenham gostado, né? Eu gostei muito, show de eu bola, foi adorei. fera. No início, o Estela tava aqui assim, ó. A perna Depois eu dela. tava toda nervosa, solta, né? Depois ela tava aqui, ó, muito tranquila. Ah, tá, confia. Né, total. Eu confiei e agora me soltei. Perfeito. Show de Muito bola. obrigado, pessoal. Espero que tenha agregado na vida de vocês, tá? Para seus alunos também. Manda pra eles escutarem e saberem um pouco mais da história do CT. Com certeza. E antes de mais nada, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, tá? Importantíssimo, né? A gente sempre Ativa esquece isso. ativa o A gente sempre- sininho. Ativa o Ativa o sininho. A sininho. gente sempre esquece de falar isso no início, mas no final tá valendo Eu tenho falado também. que você chegou aqui até o final, então A gente vai. corta e bota no início, tá ligado? pode ser uma Tá boa. vendo? Então, pessoal, muito obrigado. Esse foi mais um Traincast. Valeu, ótima semana pra vocês. Terça-feira que vem tem mais. Fechou.